Um grandíssimo olá para você ouvinte que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Lucas de Brito e sejam bem-vindos ao primeiro Quem É, novo quadro do Fórum Chaves Plus. E você agora pode estar se perguntando, mas o que é esse Quem É? Não tem problema, eu te explico. O Quem É se trata de um programa dedicado a um personagem específico do universo CH, sendo a pauta principal do nosso programa, atravessando todas as séries de Chespirito. Aqui vamos tratar de tudo: concepção do personagem, relações, psicologia, frases, importância e tudo o que faz o personagem ser construído da forma que ele é. A nossa ideia também é sempre trazer uma figura importante que esteja diretamente relacionada a esse personagem como nosso convidado especial para esse debate aqui com a gente. E compondo a bancada da primeira edição do Quem É, estamos aqui com um dos atuais administradores do Fórum Chaves, Traz Castro. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para esse novo projeto. Vamos nessa juntos com o Igor Vieira. Muito boa noite a todos, amigos, muito obrigado. Mais uma vez, é uma honra para mim estar presente, ainda mais nesse novo projeto, idealizado aí pelo Lucas. Muito obrigado e bora lá. E também com ele, Helenaldo. Saudações, caros terráqueos. Obrigado pelo convite, Lucas, e é um prazer estar de novo aqui, fazendo mais um podcast nesse novo projeto. Vamos que vamos! E para fechar, contamos com ele, que é ator e participou de Chaves, um tributo musical, interpretando a figura central do primeiro Quem É. Seja muito bem-vindo, André Potes. Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Se bem que eu preferia estar assistindo o filme do Pelé. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A nossa bancada está fechada porque agora é o momento de você, ouvinte, também vir conosco para debatermos sobre um dos personagens mais queridos de Chaves, o nosso eterno Seu Madruga. Mas continuo risonho e até vai trabalhar. Quem sabe um dia o meu dia vai chegar. Chapéus, sapatos ou roupas usadas, quem tem? Papéis velhos. E este é o maravilhoso emprego que conseguiu? Vender coisas velhas. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Em segundo lugar, não vendo coisas velhas. Sou um agente especializado em compra e venda de artigos para o lar. E em terceiro lugar, não é da sua conta. O que foi que disse? Antes da gente começar o nosso bate-papo, é importante a gente introduzir toda a história e trajetória desse personagem tão grandioso interpretado por Ramon Valdez. No início dos anos 70, Roberto Gomes Bolanhos e sua trupe faziam semanalmente o programa Chespirito, que era um sketch show com sketches como Chapolin, Dr. Chapatin, Chaparrão Bonaparte e Chomperas, e que também contava com quadros soltos, sem conexões com as sketches fixas que a atração tinha. Foi entre 71 e 72 que Chespirito escreveu um quadro solto que mostrava uma criança perturbando constantemente um vendedor de balões. Pouco tempo depois, esses dois personagens serviriam para compor um novo sketch fixo, El Chavo del Ocho. Sim, a criança do quadro solto se tratava de Chaves, e o vendedor de balões, interpretado por Ramon Valdez, era o Seu Madruga. Foi no ano de 1972 que Chaves foi se definindo, com aquele cenário que todos conhecemos da vila, novos personagens, características novas e próprias e tudo isso. Tanto que no início da criação de Chaves, Seu Madruga era um simples vendedor de balões, passando a ser morador de uma certa vila, a ser pai de uma sardenta de óculos e até chegou a morar na casa número 14 antes da criação da Dona Florinda. Em 1973, Chaves vira um seriado de meia hora, exibido todas as segundas-feiras no Canal 8 do México. Por isso o nome El Chavo del Ocho. Em 1975, muda para outra emissora, o Canal 2, se consolidando apenas como El Chavo. Tudo ia muito bem com o personagem Seu Madruga, até o fatídico abril de 1979, quando Ramon Valdez resolve então sair dos seriados Chaves e Chapolin. Foi uma baixa no elenco, mas os seriados continuaram, dessa vez trazendo outros personagens da vila, como Dona Neves, a bisavó da Chiquinha, e Jaiminho Carteiro, além também de novos cenários como o restaurante da Dona Florinda. Em 1980, o programa Chespirito, o mesmo sketch show feito no início dos anos 70, retorna à grade da Televisa, com vários personagens interpretados por Chespirito,
sendo apresentados em 1 hora de duração. Para a alegria de todos os fãs daquela época, em 1981, Ramon Valdez retorna ao programa e junto regressa o nosso Madruguinha, com um episódio emocionante mostrando seu reencontro com todos da vila. Mas, infelizmente, não durou muito, porque no ano seguinte, o último episódio com o personagem é exibido, cantando na vila, onde fazem o clipe de Que Bonita Vem Se Dá. É ali que termina a trajetória do Seu Madruga no seriado Chaves. Depois disso, Ramon Valdez continuou a interpretar o personagem em apresentações em circos, participações na televisão, comerciais, e com isso Chespirito, para preencher a lacuna deixada por Ramon Valdez, coloca Jaiminho na função cômica que ocupava Madruga, chegando a dever 14 meses de aluguel, ser a paixão da Dona Clotilde e tudo mais que podemos facilmente associar à figura do Madruguinha. Bom, depois de todo esse retrospecto histórico do personagem dentro da série Chaves, eu quero começar esse nosso bate-papo com o Igor. Igor, nessa trajetória do Madruga, que foi de 72 até 82, 10 anos, infelizmente, não corridos, dentro dos programas de Chespirito, quais são as evoluções e diferenças que você pode perceber e apontar pra gente, assim, de início? Bom, primeiramente, o que eu posso apontar é, sem dúvida, de fato, o personagem Seu Madruga ele se tornou uma referência ícone para o mundo inteiro, né? E conforme o passar dos anos do seriado, o pessoal foi ganhando cada vez mais proximidade com o seriado e da mesma forma que o roteiro, da mesma forma que o humor ali interno foi ganhando cada vez mais proximidade com quem assistia. Então, você vê uma evolução. Querendo ou não, Ramon Valdez é um baita do ator, ele tem um baita de um histórico em filmes, né? Em filmes dos anos 60, 70 também. Só que realmente o alcance mundial foi dentro do Chaves. Então, o que eu posso dizer da evolução? No começo, a gente sempre teve um Seu Madruga com poucas características, que estava começando, um personagem que estava começando a se complementar, e aí durante todos os anos do seriado que a gente começou a ver que ele era um desempregado, que ele era um maltrapilho, que era um cara que não pagava aluguel. Então assim, isso foi criando corpo e ao mesmo tempo foi criando uma personalidade muito grande com todo mundo que assistia. Tanto é que o Seu Madruga é considerado um dos melhores, um dos principais e melhores personagens do Chaves, porque ele se entrelaça com tudo. Pois bem, e aí conforme o tempo, eu considero, na minha opinião, a fase de 78 uma das mais icônicas, né? Porque assim, as piadas são de muita zombaria, digamos, mas infelizmente foi a última temporada com Ramon Valdez presente. Perdão, a de 79 foi a última. Mas ali você vê um Seu Madruga mais solto, né? E aí ele interpretando, fazendo piada, às vezes rindo em cena com o Kiko. Então tem muita coisa nesse detalhe. Quando ele saiu do seriado e voltou em 81, a gente viu um Seu Madruga mais preso na forma de criação, na forma de interpretação. Eu costumo sentir isso. Tanto é que foi muito pouco tempo que ele ficou no Chespirito. E eu posso dizer que assim, ali ele conseguiu dar uma travada, porque realmente deu uma baqueada muito grande essa saída do seriado e depois com a volta com a Florinda controlando tudo, o processo de criação dele não era mais o mesmo. Então eu sinto uma retraída do próprio personagem interpretado pelo Ramon Valdez. Mas o que eu digo? O Ramon Valdez, em qualquer episódio, em qualquer lugar que ele estiver presente, ele sim faz um baita desempenho. É inquestionável a forma como o Ramon Valdez se entregou ao personagem e trouxe esse personagem com uma fama mundial, né, em referência, até hoje é meme para todas as pessoas e de todas as idades. Então, querendo ou não, o Ramon Valdez fez um grande trabalho no Seu Madruga, mas de forma detalhista, essa é a linha evolutiva do personagem dentro do seriado. Perfeito. É muito claro que a gente pode falar que uma das coisas que torna Chaves uma série atemporal também são seus personagens, e com certeza o Madruga é um desses personagens atemporais, né? A forma que ele foi construído e tudo mais. Eu quero saber do Edenaldo agora, o que ele tem a comentar sobre essa trajetória do personagem, né? Nesse período de 10 anos, como eu falei, em que ele fez parte de Chaves. Bom, Lucas, o que eu tenho a comentar é, pegando um pouco com base no que o Igor falou, eu vejo uma característica mais humana dele ao longo da série. Isso aí foi uma característica que foi evoluindo. Tá certo que na série o Roberto aproveitava muito os roteiros. Porém, embora nesses roteiros era possível notar uma certa evolução do Seu Madruga. Tanto na sua característica de agir, como
nas mazelas que aconteciam com ele dentro da vila. Por exemplo, ele levar muitas vezes a culpa de coisas que ele nunca fazia, porém, sempre no decorrer da série aprender a controlar mais isso, inclusive até mesmo com as crianças. Você vai ver que, por exemplo, com o Chaves ele batia tanto, batia, mas lá no fundo ele tinha uma questão afetiva, que eu sei que a gente vai aprofundar isso lá na frente, mas é interessante abordar isso aqui, pelo menos agora no começo, pois isso foi uma questão que foi aflorando mais com o decorrer da série. Isso foi fazendo dele um personagem mais humano, principalmente também com a Chiquinha, com o Kiko. Um exemplo mesmo que eu posso dar aqui foi na temporada de 78, quando teve o episódio dos churros, que o Chaves comeu todos os churros e ele aceitou levar a culpa no lugar dele, só que a Florinda foi e confessou no final que o Chaves já tinha dito que tinha sido ele que comeu os churros e tal. E o Seu Madruga tinha levado a culpa, tinha dito, não, fui eu que comi, aí, imaginando que ia levar uma surra. Claro que isso não aconteceu, mas isso serve para embasar a tese que ele foi o personagem mais humano da série. E isso foi uma questão que foi construindo ao longo do tempo, mas não algo que nasceu do começo. Foi uma característica evolutiva. Ele se tornou um personagem humano. E isso é o que assemelha justamente o público com o personagem, né? Faz a gente criar essa ligação tão forte que a gente tem com o Madruga. Todos os sonhos de Chaves têm essa ligação tão forte. E falando sobre construção de personagem, eu quero saber agora do nosso convidado especial, André Potts. A gente precisa agora da sua visão de ator sobre a criação do personagem, ok? Na sua opinião, qual foi a intenção de Chespirito ao criar um personagem como o Seu Madruga? E como é que você percebe que foi essa construção toda? Você sabe, a importância de um personagem ela é dada, às vezes, pelo outro. Então, não sou eu, né? Se eu sou importante na peça, não sou eu que vou dizer para o público que eu sou importante, ou que eu sou relevante, ou que eu tenho algo para contar. Isso acontece no teatro. Outra pessoa precisa vir e me ajudar a mostrar o quanto que a minha vida é difícil, o quanto que a minha vida é engraçada, o quanto que eu sou inteligente, o quanto que eu sou poderoso. Eu acho que o Seu Madruga, a criação dele, essencialmente, ela surgiu, não sei se no início, principalmente considerando logo no início, quando ele apareceu da primeira apresentação, mas acho que no decorrer da série, quando ele foi se desenvolvendo, eu acho que ele tinha uma principal função de mostrar o Chaves, de mostrar quais eram as lacunas dele, quais eram as dificuldades dele da vida, quais eram o que ele precisava. O Seu Madruga, no meu processo de estudo, eu coloquei como sendo um dos personagens mais empáticos ao Chaves. Ele viveu tudo aquilo que o Chaves vive. Ele sabe, talvez, o que é não ter uma família. Ele sabe o que é ser desamparado de todos os jeitos. Mas mesmo assim ainda tem uma alegria de viver, de ainda ter uma forma esperançosa, um jeitinho malandro e de encarar as coisas, de não se abater. Eu acho que o Seu Madruga ele quase que serve como que um espelho para o Chaves do futuro, sabe? O Seu Madruga pode ser aquilo. Como se o Seu Madruga fosse o resultado do Chaves no futuro. A gente vê que não é a melhor coisa, não é a melhor solução, mas ele está lá. Ele está bem, ele tem dignidade, ele cuida bem da filha, ele está lá para ajudar uma criança desamparada, que é o Chaves. Então, é quase que uma forma de esperança, que mesmo quebrado a gente funciona. Então é quase que isso, talvez. Eu arrepiei aqui agora. Perfeito. Mas eu queria falar um pouco sobre o Seu Madruga em si, que eu ainda não falei sobre esse começo, o que eu sinto do personagem. É que o Madruga, no começo, quando a gente pensa na série Chaves, ou como personagem Chaves, eles não foram desenvolvidos tanto de uma maneira planejada. Chapolin foi um personagem que estreou de uma maneira planejada, né? Chespirito criou Chapolin para ser sucesso, e assim realmente foi. Agora Chaves foi num momento de correria, né? O Rubem Aguirre tinha saído do elenco, tinha ido lá em 72, assim, tinha ido lá para concorrente fazer um programa de auditório, ele ficou sem o personagem dele ali, que é junto com o Chaparrão, e teve que criar um sketch às pressas, e foi o Chaves. E o Ramon tava ali, puxou o Ramon, fez o sketch. Só que a gente percebe essa evolução dele, e eu acho que o auge evolutivo dele, tirando o 78 como foi pontuado, que é quando o Madruga tá mais solto, é a temporada de 74. Eu até pontuo isso em outros podcasts do Fórum Chaves, até mesmo dentro do próprio site, que 74, para mim, é a melhor temporada, porque a gente tem a Trindade, que é o Chespirito como Chaves, o Ramon Valdez como Seu Madruga, e o Carlos Villagrán como Kiko.
Não tinha Chiquinha nessa fase, porque em 74 a Maria Antonieta se ausentou pela gravidez e também porque foi para outro canal. Beleza. Nesse período, até os remakes de episódios, né, o reaproveitamento de roteiros do próprio Chespirito, acabam tendo suas versões, entre aspas, definitivas em qualidade cômica e improviso. Eu nunca vi um ator improvisar tão bem como o Ramon, e nesse momento eu tenho pra mim que ele falou assim, esse é o Seu Madruga desse jeitinho, é assim que ele tem que ser, é assim que ele se porta, e a humanidade dele, que o André pontua bem, o Helenaldo pontua bem, foi trazida aqui. É esse momento dele olhar pro Chaves, é ali que a gente tem os especiais iniciais de final de ano, a gente vê aquela proximidade maior com do Kiko, tem aquela coisa meio de riquinho, e quem cuidava do Chaves era o Madruga, aquela coisa toda. Então, esse bate-volta de personagem, né, essa troca de Chaves e Madruga surge ali. É por isso que eu gosto tanto dessa fase, é por isso que eu gosto tanto do personagem. Sem dúvida que Chespirito, com certeza, para compor o personagem ao decorrer dos anos, também usou, como o Trascastro falou, do poder de improvisação de Ramon Valdez, né? A gente vê essa veia cômica também do personagem tão forte quanto graças a isso também. E inclusive, isso com certeza foi uma das grandes coisas que prejudicaram na volta de Ramon no programa Chespirito, porque, bom, Chespirito nunca foi um amante de improviso, e ao passar dos anos, né, na criação dos seus roteiros e tudo, ao decorrer das séries, o improviso foi ficando mais restrito ainda do que era no começo. Enfim, a gente acabou falando aqui nesse início da importância do Seu Madruga, da relação com os outros personagens que moram na vila, ainda que meio que por cima, porque a gente vai aprofundar sobre isso daqui a pouco. A gente falou também da importância para a história geral, e com isso tudo, eu quero saber o seguinte, primeiramente do Trascastro. Trascastro, você concorda com a ideia de que o Seu Madruga realmente é um personagem de grande importância dentro de Chaves? Porque a gente pode pegar o seguinte caso, a série continuou por mais 11 anos depois da última saída dele, né? Então isso é um ponto importante que a gente tem que pensar. E eu também quero saber se você acha que a história gira em torno dele. Então, é sempre complicado quando eu penso nessa trajetória do Madruga e das séries em si. Porque a gente até discutiu em um outro programa sobre a importância de determinados personagens e de determinados atores e a falta que eles fazem ao longo da trajetória da série, do próprio programa Chespirito. E é inegável que sim, faz falta. O programa não fica ruim. Não existe tanto esse buraco na questão de graça. A comicidade existe, tá lá. A qualidade do roteiro ainda tá lá. Mas a falta artística na tela é evidente. Porque o Madruga como personagem, ele funcionava daquela maneira que a gente já estuda há muito tempo. Que é o elo com a Florinda na parte da inimizade entre vizinhos. O ponto do romance com a Clotilde. O ponto do pai solteiro com a Chiquinha. O ponto da ajuda e da figura paterna com o Chaves. E do devedor e / trabalhador em relação ao senhor Barriga. Toda essa visão, toda essa estrutura, ela é quebrada em 79. E a gente, até brinquei uma vez que, caramba, se a gente vem em ordem cronológica, a Chiquinha fica meses e meses morando sozinha. Porque até aparecer a Dona Neves, não tem Seu Madruga, não tem ninguém morando com a coitada. Então, o Chespirito falou assim, cara... Entende, André? É uma coisa... É nítida a lacuna, né? É uma coisa absurda. Então até o cara pensar, caramba, verdade, alguém precisa cuidar dessa criança. Então aí inventou a Neves. Abandono de menor aí. É absurdo, é absurdo. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, o Madruga fez uma falta danada. Você vê que a personalidade da Florinda foi afetada por isso. A Florinda, depois da saída do Seu Madruga, ela se irrita menos, ela briga menos. Depois que ela abre o restaurante, aquela coisa toda, ela fica mais materna, ela quer acolher mais o Chaves. Por quê? Porque ela não tem mais o filho. Ela também já não tem com quem brigar pelo filho. Então ela é jogada numa posição de tia solteira e estranha. Então ela precisa ter alguma coisa boa, que é o quê? O aspecto materno.
Senão ela ficaria igual a Madonna Clotilde, né? Só que um pouco mais jovem. Ela meio que perdeu todo o propósito dela, né? Ela deixa de ter função, né? Então, deve ter um quê até do Roberto, sabe, Lucas? Daquela coisa de, caramba, eu preciso trazer mais papel pra Florinda. Primeiro, claro, porque ele gostava da Florinda, ele estava apaixonado por ela, já estava em processo de divórcio com a esposa, aquela separação, aquela coisa toda. E a Florinda merecia mais espaço. Então, vamos dar um restaurante para a dona Florinda. E tá lá aquela coisa toda. Mas é interessante lembrar que isso é total responsabilidade minha. Sem Ramon, sem Seu Madruga como personagem, sem Kiko como personagem, os melhores roteiros da temporada de 79 não são do Roberto Gomes Bolanhos, e sim do Francisco Gomes Bolanhos, irmão dele, e acho que o único, né, Lucas, o único responsável por escrever algum roteiro que não seja do Roberto. Então, a mudança da série, assim, a guinada que ela dá para outro lado sem o Seu Madruga, foi aí. Não é ruim, mas a vila toda ficou despedaçada. Então é bem complicado. Seu Madruga fez falta, e quando ele volta mecanizado na temporada de 81, eu sinto que talvez tenha sido melhor não ter voltado, porque você não sente mais ele ali. Ele não tá mais solto como em 78, e ele não parece em nada com o Madruga que a gente gostava. Justamente. Eu também quero saber a opinião do André em relação a isso. Toda essa importância do Madruga dentro da série em si, se ela realmente é tão alta quanto a gente fala, e se realmente a história também gira em torno dele. Então, daí é que entra uma coisa que eu até queria trazer para vocês, porque vocês entendem 1 milhão de vezes mais do que eu, de saber o quanto que existe um bem-querer do Seu Madruga aqui no Brasil, nós brasileiros, e o quanto que isso realmente é refletido lá fora. Porque aqui o Seu Madruga é o nosso pai, o Seu Madruga é o nosso tio, o Seu Madruga é a gente se vê nele. Então é por isso que ele é tão importante aqui no Brasil, e por isso que eu acho que a gente tem, ele tem uma função, agora eu não vou nem entrar em função dramatúrgica ou até de estrutura, porque isso eu não tenho capacidade de analisar que nem vocês têm, mas eu digo até do quanto para nós ele se torna importante dentro do enredo. Ele é o nosso tio. Eu conheço, pelo menos ao meu redor, umas 10 pessoas igual o Seu Madruga. E são todas muito queridas. E todas fazem muito parte da minha história. Então, eu não vou conseguir responder essa pergunta. Eu vou, na verdade, dar outra pergunta para vocês. Se essa relevância, ignorando estrutura de roteiro, não estou perguntando sobre isso. Estou falando sobre relevância de aceitação de público e de entendimento e de carisma mesmo. O quanto que ele é bem quisto lá fora, no México mesmo. Se há essa mesma importância que nós damos a ele aqui no Brasil. Porque aqui ele é o nosso astro. Ponto. E lá fora? Olha, na minha opinião, eu acredito que seja algo mais da gente. Querendo ou não, pode ser que isso exista também em outros países latino-americanos por conta da realidade, né, da pobreza ou do pessoal que se identifica com o modo Seu Madruga de viver. Agora, no México, eu não sei se isso é tão forte quanto nos outros países latinos e principalmente no Brasil. No Brasil, a força disso é bem maior, porque todo mundo conhece aquele jeitinho brasileiro, e o Seu Madruga, mesmo sendo mexicano, mesmo sendo latino, ele se identificou muito com esse jeitinho brasileiro, entre aspas. Então, o brasileiro se identificou bastante com o Seu Madruga, com aquele jeitinho de, fugir do aluguel ou fugir do trabalho. Então, enfim, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, que isso trouxe pro seriado e como isso se englobou em todos os países, cara. Eu acho muito interessante. Isso é um ponto fundamental, principalmente graças ao trabalho que o Ramon Valdez fez em cima do personagem, né? Então, assim, eu desconheço outro ator que poderia fazer todo esse suporte para o Seu Madruga como o Ramon Valdez. Acho que ele foi o único, ele criou uma característica única para o personagem. Cara, não tem como você pensar em Seu Madruga e não lembrar desse jeito engraçado dele, ou você se assemelhar com algum parente que você conheça, ou com alguém que tem as mesmas características, os mesmos traços, e não lembrar disso, você parece o Seu Madruga, meu. Então, assim, eu acho que isso tá bem enraizado, e ele conseguiu construir isso em cima do personagem, em cima do histórico de todo o seriado, tudo que passou, e principalmente pela interpretação, pela vida que ele deu a esse personagem. Então, Seu Madruga é um ícone, cara. Então, assim, se a gente for comparar com países, eu acho que no Brasil isso ficou muito mais enraizado.
Uhum. A minha pergunta ela veio principalmente porque em alguma entrevista dos filhos ou de sobrinho, não sei, neto, não lembro exatamente qual era o parentesco, que ele comentando que até que o Ramon ele não era o irmão mais famoso lá no México, né? Ele é o terceiro mais famoso. Tinha outros dois ainda mais famosos do que ele. Foi justamente nesse sentido que eu perguntei. E também, desculpa, eu vou perguntar porque eu gosto muito do tema e vocês são especialistas. Para isso estamos. O quanto que eles já foram absorvidos. Eu tenho muito essa pergunta. Porque aqui, por exemplo, Trapalhões pra gente, ele foi muito absorvido já pela nossa cultura. A gente não trata eles com essa vangloriação que nem a gente trata Chaves. Pra gente, Chaves ainda tem um poder mágico da gente não ter visto ele sendo produzido. Nós não sabemos como o Chaves foi produzido. E até 20, 15 anos atrás, todos tinham morrido num acidente de avião pra mim. Tem a lenda, né? Essa lenda dá dor de cabeça até hoje pra gente. Então, mas vocês sabem, vou contar um negócio, sabe que eu fiquei com medo de fazer turnê com o elenco inteiro viajando no avião? Falei, pronto, não vai realizar com o elenco original, vai realizar com o elenco brasileiro? O máximo que acontece com o elenco de Chaves é briga, só. É briga pra tudo que é lado. É briga e roubo de direito autoral, de resto. Nossa, é foda, né? Desculpa falar. Isso que você pontuou de entrevistas falando dos irmãos Valdez e tudo mais, é uma família de atores, né? O Lobo Valdez era muito maior, né? Muito mais conhecido, mais visto do que o próprio Ramon. O Ramon começou em pequenas pontas em filmes ali no final da década de 50, começo de 60. Tem até algumas filmagens amadoras que o neto do Ramon anda postando numa série documental que fazem sobre o avô dele, né? Pelo Ramon e tal. E tudo isso, tudo que cerca a carreira dele é muito... foi muito nebuloso, está sendo conhecido agora. Então, realmente no México ele nunca foi grande, enorme. Ele começou a ser grande, gigantesco e até se equiparar aos irmãos ali no meio da década de 70, mesmo dentro de Chaves e Chapolin. Porque ele sempre foi também o mais reservado no aspecto artístico e o mais humano na vida real também, no aspecto de lidar com pessoas, de brincar, de festejar. Então, eu diria que ele tem a característica brasileira da camaradagem, coisa que não se tem tanto assim em outros lugares. Num documentário no Biography Channel que fez um documentário sobre o Chespirito, de modo geral, é até pontuado por um dos diretores da Televisa, que no Brasil o Ramon é um deus. Que no Brasil o personagem Dom Ramon é uma coisa que supera Chaves. E realmente é. Então, a partir do momento que o mexicano fala que o Seu Madruga é maior aqui que o Chaves, significa que lá eles realmente não dão tanta importância como a gente dá. Mas eu também acho que é por uma falta de reconhecimento mesmo. É uma falta de reconhecimento do tamanho, da dimensão que era Ramon Valdez. Porque se você avalia filmes, pequenas pílulas de entrevistas dele e tudo mais, ele era aquilo, ele era autêntico, ele era feliz. Ele aproveitava a vida se estivesse bem, se estivesse ótimo, cheio de dinheiro, ou se estivesse também com pouco dinheiro, com dificuldades, como qualquer ser humano. Então, nesse aspecto específico, no Brasil, ele se sobressai. Quero acreditar que no resto do mundo também, nos outros países latinos, pelo menos. Mas o brasileiro tem uma relação de carinho, de ternura, que acho que falta nos outros países em relação a essa relação mesmo de personagem público. E dá pra ir muito mais além nessa questão, porque não é só o personagem público se tratando de Brasil, mas Chaves mesmo, né? O próprio público mexicano, a própria galera do México, ou de outros países, até mesmo da América Latina, não exalta tanto Chaves quanto o público brasileiro. Então é uma coisa que afeta a série e automaticamente afeta os personagens também, né? É aquela questão, né, de manter no ar. Por exemplo, os Trapalhões hoje, eles não chegariam a bater pico de audiência numa reprise na Globo. Não aconteceria isso. Porque eles foram sendo esquecidos ao longo do tempo, assim como lá no México foi acontecendo com o Chespirito. A gente tem uma relação aqui de ver todo dia, na hora do almoço, porque o SBT também é aquela coisa, né? Se você ligasse na hora do almoço num dia estava passando Chaves, se você ligasse às 6 da tarde também, se você ligasse às 9 da noite num sábado também, no domingo de manhã também. Então o negócio ficou na grade do SBT, não teve um horário que Chaves não passou. Isso é absurdo. Mas você sabe que eu acho que realmente, você, não sei se você já explorar esse assunto, mas eu acho que tem muito a ver também com essa magia que a gente só vê o produto
a gente não vê ele sendo feito. Aqui, Trapalhões, nós vimos ele sendo feito e a gente acabou assimilando. A gente viu o Renato Aragão em entrevista, a gente viu o Dedé Santana, a gente viu os outros, o Mussum, esqueci o nome do Zacarias, maravilhoso. A gente não via, então eles não eram tão mágicos pra gente, né? Eu acho que tem muito mesmo. Acho que vocês já devem ter explorado isso, mas a ver com a magia. Pra gente sempre foi e sempre será mágico, porque só chegava pra gente o Seu Madruga, não chegava o Ramon Valdez. A gente não sabia das brigas dele, não chegava mesmo o X-Pirito, ele chegava como Chaves, ele não chegava como os outros personagens dele. Então pra gente, ele sempre foi o Chaves, no máximo o Chapolin, e que na cabeça de muitos o Chapolin era o Chaves, né? É o Chaves que colocou a roupa vermelha. Exato. Que pra mim eu gosto de pensar isso. Não, realmente existe isso. E acho que é uma questão mais... Não sei se é legal falar de técnica, mas Chaves e Chapolin teve uma unicamente criativa por trás. Os Trapalhões no Brasil teve, 30, 40 roteiristas, 4, 5 diretores, isso trocando de ano para ano, e produção em cima, aquela coisa toda. A obra de X-Pirito, ela sempre foi muito limitada, tanto em orçamento como na parte de produção. Produção pessoal mesmo, ou seja, era o X-Pirito cuidando de tudo. Tanto que a partir de 80 ele assume direção geral e os roteiros completos, né? Tipo, ele já fazia só os roteiros e atuação, que era protagonista. E ainda assumia direção, tipo, deixar de lado o Henrique Segoviano, aquela briga que teve também, que é uma coisa sutil, muito nebulosa também, a gente não tem tanto detalhe, mas essa riqueza que a gente traz pra cá, aquela idealização de algo mágico, como você disse, é também por esse preciosismo do próprio criador, né? De criar aquele universo para manter aquilo fechado. Não é tão datado. Tipo, é datado na tela, mas em questão de roteiro, de história, você não sente tanto como sentiria com piadas dos Trapalhões que hoje não funcionariam mais. Então é um ponto também interessante, que o roteiro funciona apesar do tempo, e Trapalhões não é assim. É muito importante todo esse nosso debate em relação também ao contexto das séries, né? Tanto para o nosso público quanto para o público lá de fora. Como a gente viu aqui, a gente acaba relacionando isso também ao Seu Madruga. Então a gente consegue entender também toda essa idolatria, de uma certa forma, que a gente tem pelo personagem, né? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Antes deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar vocês já viram o livro do Pablo Kashner, né? O Seu Madruga Vida e Obra? Isso. Ele acaba não se aprofundando tanto em algumas questões, mas ele traz um ponto bem interessante quando ele compara o Seu Madruga com o Macunaíma. Eu acho isso muito pertinente. Faz sentido, porque a obra com Macunaíma está enraizado no que o brasileiro é, né? A questão de adiar muita coisa, a questão de não ligar para muita coisa, de querer aproveitar a vida daquele jeito manso, tranquilo, fugindo de responsabilidade. É um paralelo muito interessante, um paralelo que eu gosto de pensar, porque define, mesmo que indiretamente, mesmo que não sabendo que estava fazendo essa ligação, o que é a cultura brasileira de, assim, o mais cru do brasileiro é isso. Então, se o mais cru do brasileiro é isso, é uma ligação muito, muito, muito bacana. Eu gosto disso também. Me ajudou muito na hora de estudar o personagem, me ajudou muito esse paralelo que foi possível ser feito. E tem outros paralelos também, né? Porque a gente avalia a questão do não trabalhar, mas o brasileiro também é um faz tudo. A questão do bico, por exemplo. O Madruga, ao longo da história, dentro das séries, ele já fez de um tudo, né? Já vendeu churros, já foi sapateiro, já foi carpinteiro, já foi pintor, já trabalhou de todas as mais improváveis profissões que ele poderia ter. E o brasileiro tem disso também, né? Sempre consegue fazer um puxadinho aqui, fazer alguma coisa lá, ele corre atrás dos próprios problemas, ele vai lá e funciona, ou tenta arrumar daquele próprio jeito dele, faz um gato aqui, faz um negócio ali, e o negócio sai. Então isso também é algo que o brasileiro acabou fazendo muito bem.
Mas já que a gente já falou sobre o desenvolvimento do personagem dentro do seriado, agora a gente vai para essa parte da psicologia de Dom Ramon. Ele, que é o pai da Chiquinha, que arranja vários empregos diferentes, que deve aluguel, que tem problemas e boas amizades com os vizinhos da vizinhança. Enfim, Seu Madruga é aquele tipo universal que todo mundo conhece de algum lugar e sempre existiu e sempre vai existir, principalmente em vizinhanças ao redor da América Latina, né? Aquele tipo de pessoa que tenta sempre ser a pessoa durona, mas que facilmente amolece seu grande coração. Igor, o Seu Madruga, como a gente já falou aqui, ele começou como vendedor de balões na primeira sketch do Chaves. Então eu queria que você começasse falando nesse nosso segundo bloco sobre exatamente essa faceta, que é uma das mais exploradas dele, os empregos. Logo ele, que tinha fama de ser um vagabundo, era a pessoa que mais trabalhava dentro da série. A gente sempre via ele fazendo alguma coisa. A gente sempre via ele fazendo os famosos bicos, que é como o Trascastro já citou aí. Sem dúvida. O Seu Madruga, ele era o verdadeiro faz nada. Todo mundo falava que ele não trabalhava, né? Ele simplesmente foi eletrônico, eletricista, leiteiro, boxeador, jardineiro. Ele não era o velho do saco, ele era agente especializado em compra e venda de artigos para o lar. Então, ele... deixar bem claro isso. Maravilhoso. Mas enfim, essa característica, cara, é muito emblemática, né? Então, assim, você vê vários que... Isso era realmente até montagem de próprios episódios. Seu Madruga, o sapateiro, Seu Madruga, eletricista. Então, assim, o vendedor de balões. Então, eram temas de episódios. A perna quebrada também. Que era de quem? Do Seu Madruga também, a perna, né? Então... A perna quebrada, Nossa, exatamente. quase que a gente fez um episódio no musical, né? A perna quebrada do Seu Madruga. Verdade. E é genial. É sério, eu ia. Rolou a possibilidade de eu entrar e fazer essa segunda temporada de perna quebrada de muleta. Foi por pouco que a gente não fez isso. Caramba, mas aí como fica a coreografia, aquela coisa? Não, exatamente. Daí a gente chegou nessa pequena questão e não fizemos. Não, mas pô, também você deixou de bola aquele gesso branco de fora a fora, até com o coração do Chapolin desenhado, ia ser maneiro demais. Poderia até derrubar da cadeira, o Kiko puxava a perna, dava pra fazer uma coreografia legal. Imagina adaptar o roteiro pra isso. Exatamente. Né? Mas, enfim, não, assim, até finalizando, essa desenvoltura, né, de criação de empregos pro Ramon, né, que realmente, igual o Lucas falou, foi o primeiro cacuete do personagem, né, isso acabou enraizando em toda a histórica de todas as temporadas do Chaves, né, então, por mais que existiam remakes, uma vez ou outra o Seu Madruga vendia, né, artigos de confete, artigos de brinquedo de criança num episódio e numa outra temporada ele voltava a fazer isso. Então eu acho isso bem bacana, nem se tratando de remakes, se tratando de, o Seu Madruga sendo mecânico, consertando o carro do Seu Barriga. Isso era temas de episódios. Então o Seu Madruga, ele era um personagem tão profundo naquilo que ele fazia que era possível criar roteiros inteiros embasados nas profissões de Seu Madruga. Então é uma característica, se não for uma das a mais importante do personagem, sem dúvida. E são roteiros criados a partir dessa ideia da profissão dele, que são roteiros fantásticos, né? Justamente. É por causa disso que são roteiros mais fracos, bem pelo contrário. Porque a gente tem roteiros que tem como base a profissão do momento do Seu Madruga, que são clássicos absolutos. O que eu posso falar aqui de cabeça é a saga do Vendedor de Churros, que é um clássico absoluto. Isso aí não tem nenhuma dúvida. E, inclusive, também tem casos de episódio perdido mundial que entra nessa categoria. Então é algo bem enraizado dentro dos seriados, isso tudo. Roteiros com esse tipo de estrutura. Mas também outra parte muito interessante do Madruguinha, como um Chito, como é no original, e que também é muito doce, é a sua relação que ele tem com a sua filha, a Chiquinha. Já pra casa! Pra casa! Foi justamente no nascimento dela que a esposa do Seu Madruga faleceu, então acabou fazendo com que o Seu Madruga tivesse um cuidado redobrado. Trascastro, quais são as principais nuances que é possível ver nessa relação e o que você acha que o público pode aprender com as lições que nela é mostrada? Isso é até interessante, porque é uma questão de fã de importância também da Chiquinha. Porque, como todo mundo sabe, ou na real muita gente não sabe,
O grupo X-Espírito não tem os direitos da personagem Chiquinha. Depois de brigas judiciais incessantes do X-Espírito com a Maria Antonieta de las Neves, a atriz que interpretava a personagem, os direitos ficaram para a atriz. Então no desenho não temos a Chiquinha, nem nada do tipo. E eu acho que o desenho sofre com a ausência da personagem e essa relação pai e filha. Porque o Madruga, ele acaba tendo menos situações de poder ser mais doce, de poder ser mais pai, de poder ser mais humano também. Se por um lado a gente tem até episódios sem a Chiquinha, que o Madruga compartilha com o Chaves os lanches, o refresco, aquela coisa toda, tem outros momentos que só foram possíveis por termos a Chiquinha nessa relação. Naquele episódio Recordações, a gente temos as recordações do Madruga, da vida dele, aquela coisa toda, e do momento em que Chaves chega à vila. Naquele flashback, a gente vê o Madruga tirando uma foto da Chiquinha. Uma coisa muito bacana, uma coisa que realmente é tocante. É um episódio até que me emociona, tanto pelo final, por eles não serem despejados, quanto por esses momentos. E o Chaves só é ajudado pelo Madruga inicialmente porque a Chiquinha fica com dó, né? São nuances da personagem, junto ao pai, que tornam essa relação com o Chaves possível. Assim como aquela coisa das vizinhas, por exemplo, as novas vizinhas. O ciúme que a Chiquinha acaba querendo da Glória, o ciúme que ela acaba tendo de uma Clotilde nos outros episódios, é um ciúme que fala assim, pai, eu preciso de atenção também. E é aquela coisa que ela acaba educando o pai, meio que é o inverso, né, do normal. Até mesmo em Vamos Todos a Acapulco, que é um episódio, um especial puramente de marketing, né, puramente publicidade do hotel em questão, mas na primeira parte a gente tem aquela questão da desconfiança da Chiquinha, a desconfiança do caráter dela por parte do professor Girafales. Porque o dinheiro do Seu Madruga some e ela apareceu com produtos de limpar prata, mas ninguém tem prata lá naquela casa, todo mundo é muito pobre. Então até entender que a Chiquinha, de boa vontade, comprou aquilo para dar férias pro pai dela, para ter uma oportunidade de conhecer algum lugar diferente, de ter alguma chance na vida de fazer alguma coisa bacana, já que eles são tão pobres, digamos assim, né? Essa é a realidade no México e a realidade de tantas outras pessoas ao redor do mundo, que a gente vê que ela foi bem criada pelo Seu Madruga. O amor que ele deu, sendo viúvo, aquela coisa toda, não foi em vão. Eu fico muito feliz também que a Maria Antonieta, o Grupo X-Espírito tenham um pouco de paz nos últimos tempos, pra gente ter a Chiquinha no musical também, porque imagina a gente ver um Chaves com um Madruga sem uma Chiquinha falando papaizinho lindo, meu amor. Não tem cabimento, né? Não existe. Viraria mais ou menos uma coisa que acontece no desenho, né? Já que a gente não tem a Chiquinha. Que é muito ruim, pra falar bem a verdade. Eu detesto aquele desenho, principalmente pela falta de personalidade que os personagens acabam tendo, né? Todos acabaram descaracterizados. Porque a Pops acaba assumindo um pouco do papel da Chiquinha, né, no desenho, né? Assume muito, até o Nhonho assume muitas vezes o papel dela. Estranho. Pois é, e aí tem coisas como essa relação da Chiquinha com o Seu Madruga que não tem como ser substituída se não for a Chiquinha. Uma coisa que eu gosto muito da relação Chiquinha e Seu Madruga, e principalmente pensando nessa mãe da Chiquinha, nessa esposa, não sei se chegou a ser esposa, mas a mãe da Chiquinha, mas imagino que sim, é que eles são uma família completamente disfuncional, né? Assim como a gente aborda, tem vários desenhos, eu sou muito fã de desenho, né? Tem vários desenhos que hoje abordam justamente essa família disfuncional, essa família que tá toda errada de acordo com os padrões, mas que no final das contas funcionam. Eu gosto muito de pensar no mundo de Gumball, por exemplo, não sei se vocês conhecem. Sim, do cartão maravilhoso. O Ricardo, por exemplo, Ricardo é o nome dele, né? O pai. É totalmente disfuncional, é totalmente equivocado, mas funciona. Eu acho que é um pouco. E assim funciona a Chiquinha e o Seu Madruga também. É um tapa um pouco na nossa cara de falar, olha, as coisas podem não ser do jeito que a gente espera, as coisas podem não ser do jeito que foi nos ensinado romanticamente ou catolicamente, de que o nosso pai vai ser assim, vai ser o eterno provedor de conhecimento, o eterno provedor de tudo, mas elas vão funcionar. Fica calmo, brother, vai funcionar. É exatamente isso. Até porque Chespirito, isso em 73, que foi quando virou série mesmo, ele fez algo impensável para a época, pelo menos não era comum, que era toda a parte familiar é disfuncional, não só a Madruga e Chiquinha, né? Porque se você pensa, a dona Florinda também é viúva. É só mãe e filha, ela recebe pensão de um marinheiro falecido. Não vamos entrar nesse assunto. Então, a dona Clotilde é solteirona. A véia tá
No auge do 71 quase, né? Nos 45 do segundo tempo, como o pessoal fala, e solteira. A gente tem o senhor Barriga com o Nhonho, mas a esposa do senhor Barriga está sempre viajando, ela não é uma mãe presente pro Nhonho. Então, o senhor Barriga também cuida sozinho do Nhonho. Então é uma questão que o Chespirito coloca muito sutilmente, porque a gente nunca para pra pensar nisso assistindo as séries em si, sempre depois, refletindo um pouco, de que não existe uma família tradicional, como a gente vê por aí o pessoal fala tanto, porque a família tradicional brasileira, isso, aquilo. Esquece a família tradicional, porque família é família independente de como seja a formação dela. Então, pessoas que se amam e que querem o bem do outro, isso é família. Isso a gente viu ali. Sabe uma coisa que vocês falando há um tempo atrás, vocês estavam falando sobre o desenvolvimento do personagem, de como que ele é humano, do quanto que ele é o personagem mais humano da série. Eu fiquei pensando do quanto que provavelmente isso não foi feito de forma racional pelo Chespirito ao escrever ou pelo próprio Ramon ao interpretar brilhantemente e a colocar coisas dele, né, no personagem. Acho que isso se deu principalmente pela sensibilidade artística dessas pessoas, que é inegável. Hoje a gente consegue enxergar assim, com esse afastamento, mas eu não acho, por exemplo, acho que foi 74 que vocês falaram, que foi quando o Ramon chegou no ápice Sim, da criação ali pela ausência da Chiquinha. Eu não acho que isso tenha sido, por exemplo, algo feito de forma racional. Eu acho que isso foi feito de forma sensível, em que ele encontrou um lugar, ou mesmo quem escrevia na época encontrou um lugar, mas não racionalizando do jeito que a gente agora, com esse afastamento de tempo, com esse afastamento até com relação à estrutura do material que a gente consegue ter. E é sempre... Eu acho que sempre vale um minuto de homenagem a essa sensibilidade artística dessas pessoas que são incríveis. Vale muito, até porque quando a gente pensa que a própria Angelines Fernandes, né, a bruxa do 71, a Dona Clotilde, não foi tão bem aproveitada em outros trabalhos, mas as cenas com o Ramon Valdez, ele também entrega para a personagem crescer, e a personagem cresce brilhantemente. Existem alguns momentos que a Angelines se torna o símbolo do episódio, mesmo que ela apareça por alguns segundos em tela. O Ramon Valdez tem uma habilidade inegável e quase que ímpar de ser escada, que é absurda. Ele consegue ser escada, mas ao mesmo tempo ele não some e ainda mata a piada, e ainda corta um monte de piada, mesmo sendo escada. E ele fazia isso com a Angelines, de forma brilhante, né? Como você acabou de mostrar. Sim, exato. A Angelines, em alguns momentos, por exemplo, tem um episódio magnífico que é quando ela faz um bolo, mas temos os insetos do Chaves que o Seu Madruga acabou comendo, que a Chiquinha acabou comendo, aquele gosto de gasolina na boca. Então, a gente acaba com aquela questão de como solucionar isso. Aí temos a Chiquinha indo comprar algumas coisas na venda, um docinho pra, né, tirar o gosto ruim da boca. Aí a gente tem o take perfeito, que é ela voltando, Seu Madruga já recebendo um grande bolo da Dona Clotilde, que nem precisava mais do docinho. Aí a Chiquinha só fala: toma, papai, pra tirar o gosto ruim da boca. A Angelines ali, só o olhar dela cresce, o do Ramon cresce, aí quando é só os dois ali conversando, não precisa mais dizer mais nada, senhor. É maravilhoso. Todo mundo, não tem como não rir numa cena dessa. É muito bom. Justamente, são os atores também que fazem o personagem. Por isso que é tão ligado fortemente a figura do ator com o personagem que ele faz. A gente tem isso. Muitos dos personagens têm um pouco dos seus atores na sua concepção também. E o Madruga tem muito do Ramon. Até no nome do personagem também. Se você pega o original, se chama Dom Ramon. Então isso já influencia bastante por si só. É até uma falta que o Carlos Saida faz aqui nesse programa. Seria interessante a gente falar também sobre a questão da proximidade com o público brasileiro pelo nome. Porque ninguém sabe exatamente quem teve a sacada, se foi mesmo o Marcelo Gastaldi, diretor de dublagem, dono da Maga, né, de Marcelo Gastaldi, e voz do Chespirito durante tantos anos, em trocar o nome do Ramon no Brasil, né, ali em 83 para 84, tirar um Dom Ramon, ser um Seu Ramon, e passar para Madruga, pela cara de alguém que passou a noite em claro, que é o que o Saido até fala, foi uma sacada que até, se a gente parar pra pensar como o nome é esquisito pra caramba, mas que é uma sacada que funciona, a gente nunca para pra pensar nisso e é maravilhoso mesmo. O Montito virou Madruguinha e tranquilo, a gente absorveu isso. Perfeito, justamente. Infelizmente o Saido não pôde participar do nosso bate-papo.
A gente entrou em contato com ele para poder participar, mas infelizmente não conseguimos. Mas, infelizmente, né? A vida tem E dessas. deixa eu registrar aqui, por favor, coloquem isso no ar. É, quando vocês chamarem ele de novo, me chama, por favor. Eu juro que eu fico quietinho aqui, só ouvindo. Mas me chama, por favor. A gente chama. Que eu não tive, nesse processo, eu não tive. É muito engraçado, foi uma questão de coragem. Eu não tive coragem de ir atrás dele para perguntar, para conversar. Eu não sei o que aconteceu, eu não tive coragem. Eu acho, para mim, ele é tão intocável, ele é quase que o Ramon Valdez para mim. Até porque é complicado, você ouve a voz, você vê o personagem, e aí ele também é o Stan Lee da Marvel, então fica aquela coisa, gente, tô ouvindo seu Madruga e o Stan Lee. Então, por favor, eu tô aqui quase ajoelhado, me chamem quando ele vier para falar com vocês, me chamem, eu fico quietinho. Com certeza, convidado desde já. A gente faz ou um quadro aqui no Fórum Chaves Plus, ou no canal do Fórum e no Spotify a gente faz um grande mesa quadrada, quase uma mesa retangular de tanta gente que vai ter, para ter vocês dois juntos, claro. É uma coisa que a gente já pensava antes, o Lucas pensou desde cedo nisso. Quando eu falei que tinha conseguido fechar com você, André, falou, opa, agora vai ter que ser Saido e André. Aí, pena que o Saido não pôde, mas, pô, vai ser show de bola. A Carol também, né, ela conheceu as duas chiquinhas brasileiras, né, a Sandra Mara e a Cecília Lemes também, então ela foi sortuda. Essa Cecília, eu tenho foto com ela, fui tudo chat com ela. Eu sou fã, né? Eu não me tornei fã do Chaves porque eu entrei no musical, foi o contrário. Eu era fã, acabei que caí lá de paraquedas nessa brincadeira e eu sempre fui fã. Tanto é que é muito engraçado que eu e o Diego Veloso, o Kiko, nós ficávamos conversando sobre Chaves, porque ele é muito fã também. Infinitas sessões de improviso que a gente teve, porque a gente construiu nosso espetáculo calcado em muitos exercícios de improviso. Eu e o Diego... Eu até assisti um ensaio aquela vez, não sei se você lembra, que eu fiquei lá de cantinho só observando você ensaiando, isso lá por julho, mais ou menos. Uhum. Aí deu pra ver o exercício de vocês também. A gente conversava muito sobre, então era e é um prazer conversar sobre Chaves pra mim, aliás, estão vendo, né, eu não tô ficando quieto, aliás. Não, e o próprio Diego Veloso, né, o fanatismo dele chegou um pouco além, né, porque ele conheceu o Nelson Machado, que é a voz do Kiko no Brasil, do Carlos Villagrán e de diversos outros atores, e também conheceu o Carlos Villagrán no final do ano passado. Eu estava com ele na ocasião e os olhos dele realmente brilhavam, por quê? Pra gente, acho até que eu comentei isso com o pessoal do fórum internamente e tal, a gente já vê tanto elenco em fotos, a gente já debate tanto sobre esse elenco, das séries originais, no México, que o cotidiano dos atores acaba fazendo parte do nosso cotidiano. Então a gente não tem mais aquele saudosismo imenso, a gente não consegue mais ter aquela questão de se ajoelhar, de ficar em prantos, porque a gente trata como se fosse alguém da nossa casa mesmo. Mas eu me surpreendi com tantos fãs no evento que o Carlos Villagrán estava presente, e quando eu vi Kiko e Kiko juntos, eu fiquei assim, meu olho encheu d'água fácil, sabe? Porque eu imagino que não tenha sido tranquilo para um ator conhecer a cara dele, né? O original. E assim como pro original, pro Carlos Villagrán conhecer a continuidade do trabalho dele, o legado sendo carregado por outra pessoa, né? Então foi uma troca que eu vi no palco, eu senti aquilo e eu acredito também que o Diego tenha sentido, porque ele realmente ficou emocionado. É que eu imagino que para vocês, realmente é dia a dia para vocês já estão habituados, vocês já devem ter visto. Pra gente do musical é tudo muito ainda mágico, ainda para mim é mágico. Eu lembro até hoje em um dos ensaios que, um dos primeiros, a gente estava ainda lá naquela sala de ensaio que você foi nos assistir, eu esqueci o primeiro nome dele, mas era o Augusto Gui, que era o sobrinho do Girafales, que é um dos principais dirigentes do grupo X-Espírito, ele foi nos assistir. Uma das primeiras vezes que a gente passou o musical inteiro, ainda sem roupa, sem nada. A gente ficou num lugar de emoção, era o elenco inteiro chorando. No final do espetáculo, do ensaio, a gente chorava. Eu tremia de tanta emoção. Depois ele foi conversar com a gente para contar causos, para contar coisas sobre cada personagem, cada ator. Tava todo mundo com a voz embargada. Então, para mim, é muito
muito emocionante ainda, é muito mágico. E, pessoalmente mesmo, sobre o musical, sobre a estrutura do personagem Madruga ali, e também sobre pegar esse legado, dessa coisa toda, como público geral mesmo, não existe uma avaliação, existe apenas o sentimento. E eu acabei que, vendo o próprio ensaio antes de estreia, antes de tudo, vocês com a roupa de ensaio mesmo, só com um ou outro acessório de cena e tudo mais, eu não consegui ter o fator avaliador, aquele carimbo fã, pá, de Chaves, apontando isso ou aquilo. Eu simplesmente absorvi aquele conteúdo. Então, eu realmente fiquei emocionado no ensaio, sabe? Meu olho encheu d'água. Quando vocês cantam juntos, que bonita vizinhança ali, ainda naquela sala. Gente, eu fiquei assim, não tem que mexer. E é muito louco isso, porque assim, nós não somos parecidos, né? Eu não sou parecido com o Ramon Valdez. Tem um estudo, claro que tem um estudo de corpo, tem um estudo de voz próximo do Cyrus, mas não chego nem aos pés, porque eu não consigo me assemelhar à voz dele, então eu muito mais estudei a cadência da fala e do que o timbre da voz dele, e realmente eu tava com muito medo disso, de porra, como que esse público que é fã de Chaves, igual eu sou fã, igual eu que vou lá e sentar e, pelo amor de Deus, não maltratem com a minha memória afetiva, como esse público tratou a gente bem. Porque eu acho que eles, principalmente, eles aceitaram, eles conseguiram enxergar que a gente, na verdade, está fazendo uma grande homenagem. Estou homenageando o incrível Ramon Valdez e a incrível obra do X-Espírito. Por favor, tenham calma comigo, eu não sou ele. E eu percebo que o público nem chega depois nessa avaliação. Eles realmente ficam emocionados com o contato com a obra, muito mais do que com a minha proximidade com o Ramon Valdez ou com a minha proximidade do Seu Madruga. E isso existe também por aquele fator de, não digo amizade, mas eu digo de abraçar o todo. Porque quando vocês fazem o papel, quando vocês estão ali no palco, vocês acabam tendo aquela obrigação, não importa por vocês mesmos, ali, de não trair, né, aquele público que vai assistir, de não trair aquela memória, de não ouvir aquele estragou a minha infância. Sim! Sim! Eu lembro até hoje no dia da estreia que eu acordei meia hora antes do despertador tocar e eu fiquei embaixo da coberta desesperado. O meu maior medo eu não posso trair essa memória dessas pessoas que estão indo lá assistir uma coisa que significa tanto, simboliza tanto na vida dessas pessoas. E é bem nesse lugar mesmo. É isso, simplesmente isso, e maravilhoso, gente. É muito bom. Bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Deixa eu contar um negócio. Desculpa, eu tô faladeiro, mas fala. Todo mundo se empolga junto. Deixa eu contar um negócio, então. Pra mim, o meu momento mais emocionante do espetáculo, na hora que a vila entra, né? Que a vila que tem um blackout, que levanta no céu, a vila entra, eu tô lá atrás, na coxia, na hora que abre a luz, uma das primeiras pessoas que começam a berrar e aplaudir sou eu lá atrás. Ah! E daí, logo em sequência, pra mim, o momento mais emocionante eu sempre preciso me concentrar para não entrar na emoção, porque afinal eu tô trabalhando. É na hora que eu entro, falo, o que foi que há? E travo. E eu começo a olhar pra plateia e eu começo a ver um bando de marmanjo da minha idade chorando, porque tá entrando personagem por personagem, porque a vila acabou de entrar. Eu fico tão emocionado. Algumas vezes eu já tive que conter o choro pra, não chora, André. E isso assim, final de temporada. Não chora, André, não chora. Faz o trabalho, entrega o trabalho pra eles, que eles estão aqui pra ver o trabalho. É muito emocionante esse momento. E aquele momento do X-Espírito passeando pela vila e apresentando os personagens é meio isso. Ele apresenta você como Ramon Valdez inicialmente, interpretando Seu Madruga. Que desespero, sim! Então, é duas vezes mais difícil. Você tá carregando o legado do ator e do personagem. Você sabe que no início, toda obra artística ela é aberta, né? Então a gente constrói ele, diferentemente desses enlatados que chegam do mundo afora, chegam pra gente de forma muito hermética e fechada, e você tem que fazer isso, e você vai andar até a marca X e falar, que legal,
foi uma obra construída. A Fernanda entregou o musical com 98% fechado. Muita coisa ela deixou para a sensibilidade dela resolver depois na hora, e também em conjunto com o Zé Henrique, que permitiu ou não coisas acontecerem, falou, isso funciona, isso não funciona. E também fugir do óbvio, né? Porque normalmente quando vem projeto, sei lá, um Fantasma da Ópera da Vida, é aquele grande musical de Broadway, mas é aquilo marcado. E tem que ser aquele. Pra gente chegou meio fechado, chegou semi-fechado, com 98%. No início, bem início, acho que você nem chegou a ver esse tipo de ensaio, nós tínhamos 10 segundos que nós virávamos personagem, que eu virava Ramon Valdez, e que a gente levemente interagia como Ramon Valdez e Angeline. Mas isso foi tirado porque ia confundir demais, e isso talvez nós não conseguíssemos atender essa necessidade, e por questão de escolha mesmo do Zé. O Zé é muito sensível do jeito que ele é, ele preferiu não colocar isso. Mas por pouquinho a gente teve que fazer, eu tive que ser o Ramon Valdez de verdade. E qual foi a sensação de, mesmo que não tenha dado para a versão final do musical, ter que fazer o Ramon mesmo? Você tá vendo essa minha empolgação de falar e o quanto que anotações, eu fiz anotações do que vocês falaram no início do podcast. Eu sou muito fã do trabalho desse cara. Ele é um ator que ele tem uma tradição que eu, como ator de teatro, essencialmente, gosto muito, ele é circense, ele trabalha com teatro físico. É muito forte isso. Eu tô vendo. Ele é meu ídolo, brother. Ele é um lugar que quando crescer. Então, só de pensar que em algum momento eu tenho que fazer uma referência a ele, ao ator e não ao personagem, que também já me assusta pra caramba, ainda me assusta, mas só de pensar que eu tenho que fazer uma referência àquele ator que tem tantas ferramentas, que tem tantas coisas. Eu, que comecei ontem na profissão, eu sou super novo nisso daqui, foi assustador, da mesma forma que é mágico, da mesma forma que é uma palavra muito, muito que define isso, é medo, muito medo, porque eu acho que o medo, ele acompanha um pouco o respeito também. Quando a gente respeita muito algo, a gente carrega um medo, e não é um medo que impossibilita a gente de acessar, mas é um medo que faz a gente entender que aquilo lá precisa de ter cautela. Eu acredito que é mais ou menos como o Chespirito falava. Que ele fala que um dos defeitos que ele tem é o medo. E que o desafio de um herói não é não ter medo, e sim superar o medo, apesar das dificuldades que você tem. Exatamente. E pra mim é exatamente isso. Pra mim é sempre um medo. É um medo, meu Deus, você é muito grande. Você é muito grande. Eu tenho medo de relar e ser o Ícaro que vai voando com as asas de seda e de repente queima e cai e morre. Esse é o meu medo. Ele é o sol para mim. Ele é um sol. Ele é um ar para mim que eu tenho como objetivo, que eu tenho como inspiração, que eu tenho como referência de estudo. Não só para esse personagem, mas como referência de tudo. Tudo que eu faço. Se você for me assistir em outro espetáculo, você vai me ver com referências, não necessariamente só o Ramon Valdez, mas a Chaves. Eu sou um ator que trago referências de Chaves para minha vida no palco. E isso, assim, não foi uma escolha. Eu não tive essa escolha. Foi a minha construção de pessoa. Então, quando eu penso um pouco mais a sério sobre isso, é inevitável que eu fique com medo. Antes de audições, quando começou aquela coisa de, foi anunciado um musical e que vai ter audições, vai ter inscrição para um musical de Chaves. Qual personagem você esperava ou pensava que poderia vir a interpretar? Nenhum. Eu não ia fazer audição. Eu não ia mandar. Na hora que saíram as notícias de que tinham aberto audições, eu tinha conversado com os meus amigos, eu falei, gente, eu não vou mandar material porque eu não sei fazer nenhum personagem, e até então a gente não tinha noção que ia ter coro, então não tinha abertura para coro, não tinha abertura para fazer outros personagens, então eu falei, não vou mandar. Daí acabou que meus amigos, essa história é verídica, meus amigos me insistiram, falou, André, você vai fazer a inscrição e vai mandar agora o seu material. E principalmente eu mandei porque na hora que eu tinha a opção para coro, eu falei, tá bom, coro, eu sei fazer coro, eu sei se é alguma outra, porque a gente não sabia que iam ter os palhaços, eu sei fazer coro, eu sei ir lá e qualquer coisa, canto alguma outra coisinha, faço uma coisinha, mas personagem não sei nenhum, tanto é que eu não marquei nenhum personagem lá.
E eu recebi material, e todo mundo recebeu material específico para personagens. Então, quem fez personagem, por exemplo, algumas pessoas receberam para Dona Florinda, algumas para Dona Clotilde. Todo mundo recebeu para o personagem que está fazendo. Com exceção da Maria Clara, que faz a Dona Florinda, ela inicialmente tinha feito o teste para Dona Clotilde. Na hora que eu recebi meu material para Seu Madruga, eu olhei aquilo, eu fiquei num lugar de irritação, mas eu fiquei muito irritado. Eu falei, porra, por que mandou esse material para mim? Gente, eu não sei fazer esse personagem. Então pensa assim, eu recebi esse material na segunda-feira, o teste era na próxima quarta, então ainda tinha uma semana e alguns dias. Eu ignorei esse material. Eu ignorei completamente. Eu pensei comigo, eu não sei fazer isso. Eu não vou lá passar vergonha ou qualquer coisa assim, porque eu não sei fazer isso daqui. Chegou sexta-feira, um amigo meu falou assim, ô André, você sabe que quem vai dirigir o musical é o Zé Henrique, né? E nessa hora eu pensei assim, pensa isso, sexta-feira, eu tinha recebido o material na segunda. Nessa hora eu pensei, mano, eu preciso fazer teste pro Zé Henrique, eu nunca tinha feito. Como eu já disse, como eu sou muito novo nessa história de teatro musical, então eu pensei, então eu vou fazer esse teste pro Zé Henrique me conhecer e pra Fernanda me conhecer. Aí eu já tinha feito um teste pra Fernanda pro Cangaceiras, que foi interessante, alguma coisa assim, e eu falei, vou fazer isso pra eles me conhecerem. Então eu comecei sexta-feira a estudar desesperadamente. Tive uma pequena crise de ansiedade no sábado, e continuei estudando. Chegou terça-feira, que era meu teste, fui lá, beleza, fiz o teste, mas muito mais com a intenção de mostrar meu trabalho para eles, e de repente eu recebo um callback. E mesmo no primeiro dia de teste, eu percebi que, tipo, nossa, tem poucos Seu Madrugas, porque no dia que eu fui fazer o teste, os testes foram organizados da seguinte forma. Tivemos um dia só para Chiquinha, um dia só para Chaves, Chiquinha e Chaves, Seu Madruga e Seu Madruga na Clotilde. Então foram dias de testes específicos. Então no meu dia só teve só teve Clotilde e Seu Madruga. E no dia inteiro, tipo, foram 15 pessoas, 10 pessoas. Eu falei, gente, é muito pouco. Daí no dia do callback, que é essa segunda chamada que a gente foi dançar, que o meu teste de dança por acaso foi junto com o Fabiano, que faz Bolanhos, só tinha mais 3 pessoas fazendo Seu Madruga. Eu pensei comigo, eita, é provável que eu esteja no páreo, porque se só tem mais 3 pessoas, eu imagino que uma dessas pessoas vai cair só. Porque a gente começa a fazer contas, né? Na hora de audição lá, ator começa a fazer conta. Eu acho que aquele cai. Mas isso também com os alternantes, tipo... Isso com todo mundo. Todo mundo pensa assim, não sabíamos quem iam ser os protagonistas, os protagonistas não, os titulares dos papéis. Nós estávamos fazendo todos juntos. Então, no dia, eu lembro que tinha o Thiago Carreira maravilhoso, só que o Thiago Carreira também tinha feito para Kiko. Então, eu imaginei que ele tivesse... E acabou como Vladimir. Maravilhoso, né? E nesse dia, desse último dia de teste, tinha eu, mais 2 atores, que eu nem incluí o Thiago Carreira, e depois chegou o Pedro Arraes também para fazer. E na hora do teste, eu falei, gente, seja o que Deus quiser. No dia da ligação, foi muito engraçado. No dia da ligação, foi domingo. Domingo que eles começaram a ligar para as pessoas. Isso, pensa, o último dia de teste foi na quinta. Domingo eles começaram a ligar para as pessoas. E domingo eu tinha ido trabalhar, que eu fazia técnica também num show, às vezes à tarde. E tava fazendo técnica nesse show, daí voltei para casa, eu tirei um cochilo das 6 às 7. E tinha uma ligação perdida das 6h30 para mim. Eu falei, pronto, deixa eu ver o que é. Fui pesquisar no Google, isso é uma coisa que eu sempre faço. Deu núcleo experimental, que é o do Zé e da Fernanda, né? Eu tentei ligar pra eles desesperadamente e ninguém me atendia. Acabou que eu passei o restante do domingo, isso das 7 da noite até 1 da tarde da segunda-feira, quando eu recebi de verdade a ligação, num desespero, tipo, Jesus, eles querem falar comigo, pelo amor de Deus. E aí não atende, né? Ficou pensando que já tinha perdido o personagem já. Exato. E na segunda-feira, quando eles me ligaram, isso era 1 da tarde, que a produtora me ligou e falou, parabéns, você é o Seu Madruga. Eu fiquei 7 horas mudo no telefone, ela me passou as informações, eu anotei de forma... Eu tava catatônico na hora. Ela desligou a ligação, eu mandei mensagem pros meus amigos dizendo assim, gente, eu passei, mas eu não sei se eu passei pra cover ou se eu passei pra personagem, porque não é possível ter passado pra personagem, eles estão loucos, deve ser zoeira. Eu juro que eu só acreditei que eu tinha passado pra personagem na hora que eu fui ter reunião pra gente assinar contrato, essas coisas. E eu só acreditei que eu entrei de verdade no musical
na hora que foi criado um grupo do WhatsApp com o elenco. Na hora que criou o grupo do WhatsApp, eu falei, pronto, entrei, é verdade. Não estão brincando comigo. Porque a qualquer momento, eu pensava que alguém ia virar pra mim e falar, é pegadinha do malandro. Gente, alguém que começou ontem, que eu não tinha feito nada de espetáculo grande, de circuito. Eu tinha feito musicais, coisas pequenas, mas muito fora de circuito. Mas esses grandes de circuito, que a galera, que tem imprensa vendo, que tem o Galera 4 vendo, eu não tinha feito nada ainda. Eu falei, gente, é piada. Não, é aí que tá, porque você passou por duas expectativas. Primeiro, essa expectativa de ser selecionado e o sorriso na cara, obviamente, quando você viu o grupo do WhatsApp ali. Tipo, opa, agora não é brincadeira, agora o negócio é sério. E nesse tempo todo, você fez, tipo, principalmente nesses últimos tempos, pré-estreia, você fez um intensivão ainda por cima, né? Exato, teve um intensivão. Porque eu nunca tinha parado, obviamente, como espectador, você nunca para e pensa na trajetória do personagem, né? De quem ele ama, de quem ele não gosta, de como ele trata tal pessoa, o porquê que ele trata tal pessoa assim, de como ele encara o sistema, porque o Seu Madruga é um grande contraventor do sistema, né? Ele é um anarquista do caralho. É isso mesmo. Oi? Não é? É isso mesmo. E daí a gente precisa, eu como ator, eu precisava teorizar isso um pouco, eu precisava entender isso um pouco, a minha mente, para aos poucos também deixar o meu corpo aprender as coisas. E além de tudo, teve uma questão corporal muito importante. O Seu Madruga é um personagem muito dos adultos, ele é o mais caricato. E não bastasse ser mais caricato, o Ramon Valdez, ele é um puta ator de teatro físico. Então ele tem trejeitos e coisas e movimentos que são muito maravilhosos. E eu estudei muito esses movimentos para chegar próximo, para a pessoa assistir e falar, identificar minimamente essas coisas. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Eu queria falar sobre uma parte específica do musical que eu achei brilhante, a sacada da roteirista, também diretora musical Fernanda Maia, que é excelente. Ela criou uma música específica pro Senhor Barriga e pra Dona Clotilde disputarem o Seu Madruga. E você, um pouquinho antes, canta também uma música símbolo do Seu Madruga, que é Os Olhinhos de Noite Serena, aquela coisa toda. Eu queria saber pra você como foi esse jogo de cantar uma música já existente, né, uma música que nem é de Chaves em si, é uma música historicamente conhecida no México, uma música bem antiga, e cair nessa disputa tão cômica e também muito bem dirigida musicalmente, como foi o caso dessa parte da peça. A primeira coisa que eu tenho para contar é quando eu recebi o roteiro, porque o roteiro, aliás, o texto, quando a gente recebeu, ainda não tinha essa cena. Essa era uma cena que ela estava terminando de construir. Então a gente não sabia que ia ter. Na hora que ela contou que eu ia cantar Olhinhos de Noite Serena, eu tive quase um ataque epilético. Porque eu falei, não acredito. Eu não acredito que eu vou cantar isso. Eu não acredito que vai ter isso no espetáculo. E depois que ela trouxe o complemento, que daí é a composição dela, que é Dona Florinda e Seu Barriga, eu acho aquilo genial, num lugar de uma simplicidade. Eu acho aquilo brilhante, porque não é pretensioso, é justamente só falando sobre os dois personagens, só acrescentando os dois personagens, e sempre o Seu Madruga no meio, como um grande fator de disputa. E é maravilhoso porque a música, ela começa com a Clotilde, né? Depois chega o Barriga, e temos aquela coisa da letra estar diferente, mas eles vão se aproximando e a canção vai se tornando uma só na boca dos dois, e você fica naquela posição, tipo, eu não quero ir com a Clotilde, mas eu não quero pagar o aluguel. É muito bom. Y quisiera, sobre todo, un poquito. Seu Madruga, agora vejo que o senhor é um homem bom. Eu? Por quê? Porque é vítima de muitas injustiças e mesmo assim as suporta.
Isso explica as palavras que Chiquinha dizia quando eu cheguei. Palavras que, sem dúvida, o senhor lhe ensinou. Não é possível. Chiquinha! Já te disse para não fazer grosseria! Não, seu Madruga, não é nada disso. Não. A Chiquinha não disse nenhuma grosseria. Ah, não? Não, ao contrário, ela estava dizendo uma frase muito bonita. E qual? As pessoas boas devem amar seus inimigos. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Isso mesmo. Eu gostaria de ser inimigo da Angélica Maria. Então, voltando lá onde a gente estava falando das características e psicologia do Seu Madruga, a gente parou da Chiquinha, não foi? Que foi para essa parte do musical e tudo, da importância da Chiquinha. E assim, a gente também pode considerar que o Seu Madruga não era só uma figura paterna para Chiquinha, mas também era para o Chaves, né? Como a gente já citou aqui várias vezes. Já que muitas das vezes que o Chaves precisou de comida, de atenção, de adulto, ou até mesmo para compartilhar os bons momentos, o Seu Madruga estava lá. É possível lembrar também do episódio O Desejum do Chaves, onde o Seu Madruga passa a história inteira tentando arranjar um café da manhã para o Chaves e no final acaba não conseguindo, né? É possível citar também a vez que o Chaves escreveu uma carta de São Valentim, dedicando ela justamente ao Seu Madruga, dele ter dado comida ao Chaves. Ou então a vez que o Chaves pegou vários sanduíches da festa de aniversário do Kiko e o dividiu com o Seu Madruga no final do episódio. Enfim, são várias ocasiões, são vários episódios que vemos esse carinho que um tinha com o outro, que era um carinho realmente de pai para filho. Eu quero saber o que o Helenaldo acha disso também. Então, eu ia pegar o gancho aqui para lembrar também uma outra situação, que é naquele episódio do Professor Apaixonado, que logo depois que o Girafales sai da casa do Seu Madruga, ele vai procurar o Chaves dizendo que tem dinheiro para levá-lo para comer. Só uma situação interessante também. Essa relação afetiva deles é uma coisa bem interessante durante a série. Porque, ela foi uma relação que foi construída ao longo do tempo. Como eu já tinha explicado no começo, aquela questão humana dele e tal, mas essa questão mais afetiva foi mais vista nos últimos anos da série, por ali, entre 76 e até o mesmo aquele começo ali de 79, coisas do tipo. Você não vê muito isso no começo, mas basicamente mais ali no final, né? Que é aquela questão mais protetiva dele. Eu achei essa parte bem interessante. Sim, a gente vê ali que, apesar de ter essa relação, ela não foi construída desde o início. O fato que a gente já citou aqui, da falta da Chiquinha na temporada de 74, acabou que aproximou muito o Seu Madruga do Chaves e do Kiko, formando essa trindade CH que a gente costuma citar. Então é graças a isso que temos esses roteiros onde ele tem uma relação mais próxima com o Chaves, se construindo de uma forma bem natural, a gente pode até dizer isso. E isso é muito interessante. E bom, além da relação do Seu Madruga com as crianças da vila, que a gente acabou de citar, também temos a relação dele com os adultos da vila. Aí é onde entra a Dona Clotilde, com sua paixão eterna por ele. É onde entra também o Sr. Barriga, sempre cobrando os clássicos 14 meses de aluguel. Mas volta e meia acaba perdoando alguns meses por aí, né? E também a Dona Florinda, que vivia batendo no coitado sem motivo algum ou por maus entendidos. A gente também não pode esquecer das cenas do Seu Madruga com o professor Girafales, que muitas das vezes servia de escada para as grandes pérolas do Madruguinho. O futuro da pátria. André, agora é contigo. Queria que você desenvolvesse essa ideia das relações de adulto para adulto que o Seu Madruga tem com os vizinhos e com os amigos que convivem com ele. Você sabe que essa foi uma questão sempre muito pouco resolvida para mim, enquanto estudo. Porque eu sempre consegui desenvolver mais claro a relação entre as crianças. Os adultos, aos poucos eu fui ter o que eu já tinha falado até anteriormente, eu tive que deixar um pouco para minha sensibilidade artística acontecia, o que eu realmente entendia. Racionalmente, eu tenho muita dificuldade de estabelecer essa análise que vocês fazem entre a relação dos adultos com ele. Porque eu acho engraçadíssima, por exemplo, a relação da Florinda aí do Seu Madruga, até às vezes muito mais do que a Clotilde do Seu Madruga. Eu acho que numa dessas, existe muito também uma relação muito forte entre a Florinda e o Madruga, por uma questão de que eles dividem criança. Pais que dividem crianças, eles obrigatoriamente têm um tipo de relação um pouco diferente.
E isso interfere um pouco, porque eles não lidam apenas com o outro, mas eles têm uma relação sempre triangulada entre adulto, 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 criança, adulto, 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 criança. Então é sempre triangulado. E sempre fiquei muito mais fascinado pela relação entre Madruga e Florinda do que necessariamente Madruga e Clotilde, que tem uma relação direta de um amor platônico e que eu acho muito mais fácil de ser lidada. O seu Madruga vai lá e nega, o seu Madruga vai lá e usa quando ele quer. Mas quando tem uma criança no meio, quando tem um Kiko no meio, que ele também não pode ser tratado de forma totalmente desprezada, porque afinal é uma criança, e por mais que a gente trate de personagens construídos na década de 70, que a relação entre a criança e o adulto era diferente da relação que a gente tem hoje, tanto é que vocês até citam no início, existia violência entre a criança, mas a violência entre a criança nessa época, ela não tinha esse peso que hoje nós entendemos ter, que hoje nós entendemos que não é certo fazer. Antigamente era tido como uma forma de educação. E não há violência contra crianças no musical, né? Não há. Isso foi uma escolha da direção e da autora de não haver, de fazer essa edição. Eu acho que nós temos sim que olhar para essas obras também com um olhar crítico, não menosprezando, não apontando o dedo, porque a gente precisa entender também que era um momento diferente, que sim, a relação de um adulto com uma criança era completamente diferente. A relação, por exemplo, que o Kiko tinha com a mãe, hoje em dia é um pouco mais comum, na qual a criança ela possui poder, um poder imperativo maior e de voz, e que fala e que faz birra. Hoje em dia a gente está mais habituado com isso, que é um pouco da realidade que a gente vive. Mas na época o Kiko era a exceção. O que não era exceção, o que era comum, era uma relação Madruga-Chiquinha, em que mandei, você obedece. Mandei, você vai, entre, cumpre, para casa. Autoridade máxima, né? É autoridade máxima. Hoje em dia, isso já é um pouco questionado. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu não tenho filho, eu não tenho culhão para discutir sobre isso, mas é outro lugar. Então, sempre me fascinou muito a relação de adulto para adulto entre os dois, entre Florinda e Madruga, principalmente porque quando a gente estava construindo os musicais, foi uma coisa que eu até levei para o diretor. Tem hora que eu fico muito desesperado, porque eu não sei qual é a relação que um adulto tem com essa criança. Eu estou um pouco confuso com relação a isso. Eu acho que sempre foi uma dúvida muito grande. A relação muito com o Seu Barriga é muito engraçado, que eu acho que se a gente restringe a pensar que Seu Barriga é uma relação apenas de inquilino e proprietário, não sei, essa é a palavra, não sei, o proprietário da casa e o inquilino, a gente restringe muito essa relação, porque não é isso. Pode, no primeiro momento, quando a gente assiste de forma bidimensional, o seriado que ele se apresenta inicialmente de forma bidimensional, em que muito aparentemente, não há uma profundidade, isso é totalmente falso, mas ele se apresenta nisso. Tanto é que eu acho que é isso que é a magia do Chaves, e que num primeiro momento que ele se apresenta como uma coisa despretensiosa, uma coisa que estamos lidando com estereótipos apenas com relações bidimensionais. Mas se a gente analisa friamente com esse distanciamento, com essa análise que a gente consegue ter hoje em dia, a gente percebe que o Seu Barriga e o Seu Madruga tinha uma relação quase de uma amizade, talvez. Então é muito engraçado. Por mais que ele deva ao Seu Barriga, eu, enquanto intérprete que estou fazendo o seu Madruga naquele momento, eu nunca trato ele como apenas uma pessoa que eu fugir porque eu estou devendo dinheiro. Eu trato ele como uma pessoa do meu convívio. Eu acho que o melhor exemplo disso é naquela cobrança de aluguel clássica, quando a gente tem o Madruga falando qual time torce pro Seu Barriga fica bravo porque não é o time que ele torce, aí ele vai mudando, até que chega no Corinthians na dublagem, né? Aí Corinthians, e pronto. Aí solucionou. Ou que nem o episódio que ele fala, eu assisti essa luta de boxe. Tipo, não assistiu a luta de boxe, você sabe, é mentira. Mas entra um pouco nesse lugar. O Seu Barriga não faz caridade. O Seu Barriga talvez realmente trate o Seu Madruga como um amigo. Só que a gente tem que pensar que as relações de amizade e as relações que existiam em 1970 são diferentes das relações que nós estamos habituados. Hoje, o que a gente trata como amizade é um pouco diferente do que eles tratavam com amizade. E isso não diminui
o sentimento ou o que significa amizade para os outros. É só uma forma diferente da gente enxergar essas relações. Da mesma Não forma... era aquela amizade passional todo dia, aquela coisa de ir na casa um do outro, mas aquela relação de ser cúmplice em algum ato, alguma bondade pontual, alguma coisa mais sutil. Exato, é quase como ser cúmplice de um sistema em que ambos precisam sobreviver. Em que apesar de que um está cobrando do outro, ele também precisa sobreviver. Então ele sabe que ele também precisa do outro. Então eles entendem que eles estão num sistema em que eles não são a peça mais importante, em que mesmo o seu barriga sendo rico, ele não é o mais rico e que ele também precisa de coisas. Perfeita colocação, exatamente isso. O Seu Madruga, ele tem uma relação muito profunda com todos os moradores da vila, com todos os adultos de Chaves. Não é só com as crianças, ele tem ali uma parte especial no modus operandi de cada adulto, né, da vila. E isso é sensacional. Sabe uma coisa que me veio agora? É que eu sempre, quando a gente tratar de relações, que a gente tem que lembrar como que era uma relação dos anos 70. Hoje nós vivemos relacionamentos que eles são muito esvaziados. A gente tende a esvaziar muito um relacionamento, ou qualquer tipo de relação. Então eu não posso mais só amar uma pessoa, eu preciso amar muito essa pessoa, eu preciso te amar. Antigamente, ainda nessa época, ainda em 1970, quando eu dizia que eu amava alguém, eu realmente amava. As palavras e as trocas afetivas ainda não estavam tão esvaziadas e tão... O amor foi banalizado, no caso. Foi banalizado. Todas as nossas relações, hoje em dia, elas são banalizadas e elas são esvaziadas. E não é à toa que a gente precisa, a todo instante, ficar reafirmando essas relações e ficar usando de eufemismos. Não é nem eufemismo, acho que é hipérbole, acho que esse é o termo, não sei qual que é. Mas é que a gente precisa sempre utilizar de eu super te amo, eu super te adoro, eu super quero estar com você. Então nesse momento que a série é gravada, as coisas elas existiam por si só e numa instância muito, muito, muito plenas, sem precisar dessa exacerbação para que ela pudesse existir. E agora, respeitável público, é uma honra para mim apresentar o único, o fantástico, o incrível Quinteto Vizinhança. Continuando a pauta, então, passando já das relações do Seu Madruga para sua psicologia. Profundo, né? É bonito. Quais são as principais características que a gente entende na pessoa dele, nos seus sentimentos, emoções, e quais ensinamentos ele consegue passar para o público através disso? Igor Vieira? Não existe trabalho ruim, minha senhora. O ruim é ter que trabalhar, entendeu? Não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Tem outro muito bom também, que é o difícil não foi achar o cachorro para conseguir a recompensa. O difícil foi fazer ele se perder. Muito boa. Maravilhoso isso. Esse foi maravilhoso. Não, dentre todas essas nuances aí do Madruga, cara, ele é aquela cultura popular, né, cara? Aquele senso comum. Sempre passa ali um provérbio ali pro seu semelhante, pra Chiquinha, né? Pro Chaves. É aquele ensinamento popular, aquele ensinamento simples, né? Mas que é feito de todo bom coração, né? Porque a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Então, assim, você vê que tem toda uma cultura ali de ensinamento, né? Eu acho isso muito legal da parte do Seu Madruga. Sabe uma coisa que eu gosto muito do Seu Madruga? Que ele nunca quer passar a imagem de que ele é perfeito. Aliás, eu acho que isso muito é de que nenhum personagem, com exceção do Professor Girafales, que esse é o grande barato dele, até quando ele aparecia na mesa quadrada, ele tinha essa brincadeira de querer sempre ser perfeito, né? Eu amo a frase do Chaves, que é mais ou menos assim: eu sou honesto, mas eu não sou fanático. É exatamente isso. O próprio Girafales, né, nessa presunção dele, que eu acho brilhante também no Girafales, conversando com o Madruga, inclusive, é a vez que ele falou assim: bom, eu nunca me engano, só uma vez eu me enganei. Quando? Quando eu pensei que eu estava enganado.
É muito show de bola. E essa relação do Madruga com o Girafales é boa também, porque rende muito caos. Rende muito caos. Sim, muita porque frase enquanto boa. ele pinta aquela imagem do ser perfeito, estudado e tudo mais, o outro abraça sua imperfeição assim de uma forma que... Isso significa suborno? O que é suborno? Uma peita. O que é uma peita? É quando você troca algum favor por favor, alguma outra coisa, ou dinheirinho vivo. Ah, na minha terra a gente chama de outro nome. É brilhante, é brilhante, é brilhante. E olha só, professor, por favor, se me permite meu conselho, eu deveria voltar para sua profissão de mestre, porque esse negócio de vender de porta em porta não cai bem para você. Eu passo mal com essa frase, cara. Ou então aquele episódio maravilhoso que o Girafales está super, né, tratando super bem a nova vizinha, a Glória, aquela coisa toda, né? Ou aí a dona Florinda fica com o ciúme lascado e vai lá convidar o seu Madruga para tomar um café. Aí o seu Madruga aceita. Aí ele, vamos, professor, vamos também, vem comigo. Aquela é sensacional, cara. Não, o engraçado é quando a dona Florinda aborda o seu Madruga e ele tipo, quê? Ele meio que a reação dele é, ela tá falando comigo? A senhora está perguntando pra mim o que eu conto de novo? É só através desses comportamentos, assim, dessas frases, né, dessa forma de relação com as pessoas, que o seu Madruga, ele transparece tudo que ele é, né? E ele é focado. Quando ele é sapateiro, ele tá lá martelando e fica naquilo. Aí ele muda de lado. Aí vem o Chaves. Aí ele muda de lado. E vem o Chaves. Aí vem o Kiko. Acho que uma frase que estampa o seu Madruga é o Kiko fazendo bobagem, brincando com o regador. Aí chega o seu Madruga e fala, Kiko, fala pra sua mamãe que na salada a gente põe vinagre e não cachaça. Essa é demais também. É maravilhoso isso. Kikinho, você já levou alguma martelada segunda de manhã? Não, a que eu dei em mim mesmo foi na quarta. O que é hoje? Segunda e é de manhã. Não, tipo, se você vê essa garrafa com essa imagem, saiba que essa garrafa contém veneno. E sabe o que isso significa? Perigo! Você vai pro Beleléu. Tipo, mano... Você sabe que no musical, a minha primeira pose, que logo que a gente entra, a gente começa a coreografia, a gente anda um pouquinho, a gente trava numa pose que eu paro bem com o olho aberto, assim. É em homenagem ao episódio que ele dá aula. Sim, nossa, é muito bom. E quando ele espanta o Kiko também nesse episódio. São coisas assim que a gente sente falta quando ele sai da série. E essa psicologia dele é a psicologia, como posso dizer, a mais prática possível, né? Não é tanto conceito, ele é na base da prática. Aquela hora do Festival da Boa Vizinhança, que o Girafales evidencia para as crianças que elas são o futuro da pátria. Você tem certeza que eles, o Nhonho, o Chaves, o Kiko, eles são o futuro da pátria? Sim. Tipo, já vi que a nossa seleção vai perder outra vez, sabe? É isso. Quando a gente estuda, porque o Chaves, ele dentro se a gente for transferir ele para o teatro, ele acontece dentro de um estilo chamado teatro popular. E dentro do teatro popular existe um tipo de triangulação e um tipo de personagem que ele é importante porque ele simboliza a plateia. Apesar de ele estar dentro do espetáculo, ele é o olho da plateia dentro do espetáculo. E o seu Madruga, ele tem essa função. Toda hora que ele comenta para a câmera, na verdade ele faz o comentário que a plateia está vendo. É interessante que esse negócio de ser o público dentro da peça, da série, que seja, eu vejo muito em Doctor Who, né? Que é um alien que vê um ser humano comum, que é o público dentro da série, que viaja com ele por esse mundo de fantasia. A mesma coisa acontece com o seu Madruga, com aquele universo todo. Por isso que eu acho que ele é muito central na trama. Mas eu lembrei de uma outra frase que é muito cômica, que acho que é quando o seu Madruga está na aula, inclusive, com as crianças assistindo e o Girafales falando, e pontuam que o que falta para a pátria, para as coisas, são jogadores. E o Girafales pontua, não, nós não estamos com falta de jogadores. Aí o seu Madruga fala, exatamente o que eu falo, são os treinadores. Acho que outro momento muito icônico que a gente pode falar também é ele tentando ensinar pro Chaves como se viola o tocão, né? Ah, isso é maravilhoso. É um pouco mais baixo, né? É mais baixo, né? Não, mas aqui tá bom.
Ou então ensinando como é que é a batida rancheira também, né? A batida rancheira com limão e vodka. Com limão e vodka. Ou então explicar sobre o leite de burra. Ou então ensinando a calistenia, né? Junto com o Girafales no futebol americano, ele jogando futebol americano. É show de bola, pelo amor de Deus. Não, o legal do Seu Madruga são essas ignorâncias, né? Tipo, não disseram se o cardiograma do seu barriga estava infectado? Essas ignorâncias desse tipo. De que a França é capital de Paris, entendeu? Então, esses diálogos de ignorância são muito bons, mas eu vou te ser Ou então sincero. a velha e boa pedra da Alemanha, né? Que na época eram duas, né? Sim. Que vem o Chaves também falando, não, mas qual Alemanha que é? Eu só digo uma coisa, esses meninos de hoje em dia são verdadeiros poliglotas. Isso é maravilhoso. Esses da caverna aí, trogloditas, isso. Cara... É muita barriga, senhor coração. É muita barriga, senhor coração. Além de toda essa psicologia do Seu Madruga, né, essa forma dele viver e tudo, ele também, algo que é memorável, também é que ele é alvo das crianças, né, cara? Pô, tipo as cintas do coitado, né? Ele pega o cinto dele, deixa a calça dele cair toda hora, coitado disso. De repente, o seu Madruga com as calças baixas, no meio da vila, sendo chamado de tarado de bêbado. Ou então sendo alvo de vários apelidos, né? Ele junto com o Girafales, muitas vezes, né? Também. Não, mas a questão de comparar a macaco, chimpanzé reumático, essa coisa toda é de lei. Clássico. O episódio do filme do Pelé, do Vamos ao Cinema, que originalmente era El Chanfle. Eu amo essa referência, porque é uma referência que a gente entende de uma forma, mas poderia entender de duas formas, né? Quando a gente vai pro original. O Chaves chega na vila, fala que viu o filme do Pelé, e fala que o técnico que é do time que tá no filme é igualzinho o Seu Madruga, porque tem a mesma cara de chimpanzé reumático. Se a gente pensar que o técnico do time é o próprio Ramon Valdez, se a gente tivesse acesso ao filme, ia ser brilhante, ia rir 1000 vezes mais. Faria muito mais sentido a piada pra gente, né? Assim, dentro mesmo do contexto que ela foi Exatamente, concebida, né? Ia ser muito mais engraçado ainda, porque, caramba, é o Ramon ali, né? Ele tá presente do começo ao fim. E nessa psicologia dele, até no final, no último episódio dentro da série, que a gente tem o Ramon, ele ensina pra gente com a questão do cachorrinho, né? Que é o cachorrinho que ele dá pra Chiquinha. Apesar dessa forma mais bruta, ignorante, ou o que seja, dele agir com as crianças e tudo mais, ele também tenta ensinar, né? Da forma dele, mas ele tenta ensinar. Como esse caso do cachorrinho da Chiquinha. E também por aquelas frases clássicas dele, como a vingança nunca é plena, matar a alma envenena. É aí que a gente vê que, apesar dessa certa ignorância dele, ele carrega ali um conhecimento por trás disso tudo. E um conhecimento que é valioso para as crianças. Principalmente, por exemplo, pegando no contexto de Chaves, onde as crianças têm por volta de 8, 9 anos, essas frases, esses modos de pensar, de agir, que o Seu Madruga tenta repassar, são coisas que ajudam bastante essas crianças a se tornarem uma pessoa melhor ao crescer. E, enfim, isso também mostra que o Seu Madruga não é composto só de piadas, ele não é construído só desse jeito. Também tem isso que é muito essencial para ele ser o que ele é, né, pra gente. Ele é a boemia em pessoa. Um ser humano de bem, só quer ficar bem, brincando, feliz, tranquilo. E lendo o jornal dele. Eu sempre fico pensando muito qual que é o que ele realmente lê naquele jornal. É engraçado, porque naquele episódio do Chapolin, ser pequeno tem as suas vantagens, que é quando o Chapolin tá na vila, ele tá literalmente lendo um quadrinho do Chapolin. Ele tá realmente ali empolgado lendo a revistinha do Chapolin, e o Chaves quer ler também, tipo... ele acredita que ele leia o que é mais básico, tranquilo, porque às vezes não sei se ele lê mesmo, né? A gente sabe a instrução que o Seu Madruga tem, nunca foi dito isso também, né? Mas acredito que ele tem, assim, uma certa dificuldade de leitura e lê as coisas mais fáceis para ele. O nível de interpretação dele a gente sabe que é limitado pelas frases, pela falta de tato mesmo para algumas coisas, mas ele já foi jornaleiro, leiteiro, então pelo menos do dia a dia a gente sabe que ele pode não ter instrução textual, mas de vida ele tem de sobra. Exato. De um presente sincero de quem eu ama em segredo há muito tempo. Realmente ele tem dificuldade de ler. Né? Perfeita análise.
mas ele corrige o Chaves lendo. Então isso é interessante. Tipo, Conceição de Itanhaém, sabe? Tipo, essa coisa toda. Ou tipo, isso é um P e um G. Né? Ele sabe que, professor já faz, então ele consegue pensar algumas coisas. Ele consegue corrigir Chaves em outras e tal, E agora, pra gente finalizar esse grande bate-papo que a gente teve sobre Dom Ramon, ou Seu Madruga, ou Madruguinha, ou Drudru, ou Mamá, como vocês preferirem, porque, querendo ou não, tudo acaba sendo uma perfeita e impressionante coincidência da vida com a arte, porque se não fosse Ramon Valdez, não existiria Seu Madruga. É com isso que eu queria trazer para vocês algo pra gente fechar esse bate-papo. A definição de quem é Seu Madruga. Eu queria que vocês definissem Seu Madruga em uma frase apenas, uma simples frase. Será que vocês conseguem essa? Vamos ver se vocês conseguem, começando pelo Helenaldo. Defina o Seu Madruga com uma simples frase. Pode ser uma frase dele, pode ser uma frase criada por você mesmo, como você quiser. Eu não vou usar uma frase dele, vou usar apenas uma que eu já repeti aqui um monte de vezes, porque é a única que eu vejo ele assim. O personagem mais humano da série, sem sombra de dúvidas. O mais humano de todos. Seu Madruga é um cara humano. Perfeito. Quero saber também agora do Igor Vieira. Seu Madruga, um ser humano eterno. Ponto. É isso. Traz Castro. eu falo tanta coisa que às vezes eu não sei nem como definir direito, mas Seu Madruga, ele é a vizinhança. Profundo. profundo. Percebi que você passou muito tempo pensando, hein? Realmente é uma coisa que toca. E agora eu quero saber do nosso convidado especial, André Potts. Quero saber como ele define Seu Madruga em uma frase. Me dá um segundo, pera que eu tô achando. Hoje eu achei tem um texto, eu não vou, desculpa, não vai ser uma... Mas é que calha muito a tudo que a gente conversou hoje e a tudo que eu penso sobre ele. É que há um tempo atrás, há alguns anos atrás, uma amiga minha, em um aniversário meu, curiosamente, ela me deu um poema de presente, um poema que não era nem dela. Estou um livro dela com um poema marcado e falou: toma, esse poema é seu presente. E eu acho que calha muito ao Seu Madruga, que é um poema do Ricardo Reis, Fernando Pessoa, que diz algo assim, ó: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Seja todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta viva, ou seja, seja sem filtro, seja você no máximo, na sua máxima potência. Esse é o Seu Madruga. Ele só é ele, na máxima potência dele, sem filtro, sem julgamentos e sem a necessidade de precisar agradar alguém ou algum sistema ou qualquer coisa assim. Eu definiria Seu Madruga como... Seu Madruga é um jeito de vida, cara. Seu Madruga é um estilo de vida. Como que você vive? Eu vivo Seu Madruga. Exatamente, é um estilo de vida. É exatamente isso. Pra mim, Seu Madruga é um estilo de vida. A gente dedicou aqui várias horas do nosso tempo pra poder debater sobre esse personagem 3 horas. fantástico. 3 horas de gravação bruta. É um verdadeiro Titanic já. Não sabemos quanto tempo vai ficar a edição, mas são 3 horas de gravação pra falar sobre esse personagem tão fantástico. E ainda assim a gente não falou tudo sobre ele. Com certeza teve coisas aqui que a gente deixou passar. Mas assim, eu quero agradecer muito a possibilidade de fazer esse quadro aqui, esse debate sobre Seu Madruga, porque é um personagem fantástico. A gente não tem no meio CH até hoje uma coisa que seja dedicada a um personagem em si, pra gente falar sobre ele, ou pra gente aprofundar coisas que outras pessoas nem pararam pra pensar que é possível aprofundar sobre aquele personagem, sabe? E eu quero agradecer muito a oportunidade da gente ter tido esse bate-papo, da gente ter trazido coisas com certeza novas para quem tá escutando a gente, e também para ter uma nova visão sobre o Seu Madruga, uma visão mais aprofundada, como eu falei. Para valorizar esse personagem ainda mais do que a gente, que é brasileiro, fã de Chaves, valoriza dele.
Então é uma grande homenagem para homenagear esse personagem, esse ator, e também como parte dessa nossa bancada, como dito anteriormente, a gente teve a participação especialíssima de André Potts aqui, que é o intérprete do Seu Madruga em Chaves, um tributo musical, ou seja, ele, do jeito dele, inspirado por Ramon, mas também incluindo coisas dele, conseguiu trazer o Seu Madruga para os palcos do Brasil, e isso é fantástico. E com isso, a gente vai se despedindo desse nosso primeiro Quem É especial do Seu Madruga. Podem esperar vários outros Quem És, trazendo diversos outros personagens. A gente pode ter aqui outros atores do musical também, batendo papo com a gente sobre esse personagem, dubladores, enfim. Alguém que tenha ali uma relação muito próxima com o personagem em questão. Bom, quero agradecer bastante a presença dele, que veio aqui, também fez uma participação especial. Igor Vieira, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Foi uma honra mais uma vez participar desse novo projeto. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito bacana, que isso fique enraizado com os fãs, né? E principalmente com quem é de fora, que conhece cada vez mais esse trabalho em cima das obras de X-Espírito. E, maiormente, agradecendo a presença ilustre do André, tá, André? Muito obrigado por estar presente aí com a gente. Você está fazendo um magnífico trabalho que eu não imaginava antes dessa entrevista. Toda essa profundidade que você está fazendo em torno do personagem, isso corrobora por você já ser fã também. Então eu quero deixar aqui registrados meus parabéns por todo esse trabalho que você vem fazendo, tá? Parabéns e muito obrigado pela tua presença, cara. Eu agradeço. Eu também quero agradecer a presença dele, que já é companhia de podcast há muito tempo, a presença do meu amigo Helenaldo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas, e o fundo é muito legal de ser debatido, e principalmente eu gostaria de agradecer também a participação do André. Adorei ter participado dessa bancada junto com ele e principalmente ter conhecido o seu trabalho. Eu espero muito ver esse musical nos palcos de novo. Aliás, eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas quando passar por aqui pelo Nordeste, certamente eu vou querer ver. Parabéns, André. Foi um prazer. Muito obrigado, Helenaldo. E eu também quero agradecer ele, que é o administrador do Fórum Chaves, principal peça desse novo canal, Fórum Chaves Plus, e esteve aqui com a gente também, ele que comanda o Mesa Quadrada, está aí à frente de vários projetos do Fórum. Ele, João Vitor Trascastro, muito obrigado. É raro ouvir o João Vitor antes de Trascastro, mas obrigado, Lucas, obrigado, Igor, obrigado, Helenaldo, e claro, obrigado, André, também. Nos últimos tempos, o Fórum ele passa por muitas mudanças, muito projeto vindo, e esse é mais um projeto que a gente espera ter muito sucesso. O Mesa é um sucesso, esse vai ser um sucesso, e em breve o nosso documentário chegando também, Episódios Perdidos, uma História, com o próprio Lucas de Brito, temos o Antônio Felipe junto comigo, eu fazendo toda a locução e roteiro, também temos Igor Borges envolvido, e claro, a participação especial de Edgar Givar, o ator que faz há 40 e tantos anos o Senhor Barriga, e são alguns dos projetos que a gente vai tocar ao longo desse ano, e que vai ser muito bacana. É claro que eu agradeço o espaço, porque falar sobre X-Espírito de lei sempre vai ser bom, e falar sobre o Seu Madruga é algo ainda mais especial por se tratar de um papel de Ramon Valdez, que é tão indissociável dele que eu acredito que seja um só mesmo. Não tem separação entre Ramon Valdez e Dom Ramon, é uma coisa só. Então, obrigado a vocês, muito obrigado, André, por ser o nosso Madruguinha. E, claro, agradecendo também ele que esteve aqui com a gente em sua participação especialíssima. Ele que faz o Seu Madruga em Chaves, um tributo musical, de volta em breve, assim que acabar essa pandemia, que seja rápido. André Potts, muito obrigado pela sua presença, pelo seu conhecimento e por tudo mais, pelas suas histórias, e é isso aí. Eu tenho 2 agradecimentos específicos para fazer. O primeiro é por esse papo. Eu acho que vocês perceberam o quanto eu gosto de falar sobre é um assunto meu quando eu tô bêbado no bar, é um assunto meu, da minha vida, isso antes de musical. Então eu sou fã conversando com um fã que entende muito mais. Então eu tô aqui anotando coisas, tô pirando com a quantidade de informação e histórias que vocês me contaram. Eu tô adorando, eu adorei tudo isso. Então esse primeiro agradecimento é por ter participado disso, por terem me convidado. O segundo, ele vai para vocês e vai para o restante também.
em agradecimento sempre ao respeito ao meu trabalho com relação ao musical, e sempre por entenderem muito bem o que foi feito e qual foi a função e qual foi o objetivo com o musical. Então sempre foram muito carinhosos comigo e com todo o restante do elenco, principalmente por entender que a gente estava lá fazendo uma homenagem, de que ao me verem no palco perceberem, não tem nada a ver, mas perceberem que eu estava fazendo uma homenagem, que eu estava lá também como ator, empregando todo o meu ofício, e tentando exaltar alguém e não tentar simplesmente fazer uma cópia que eu nunca conseguiria chegar e que eu nunca pretendo chegar, porque é impossível chegar a esse primorismo. Agradecer de verdade muito a toda a sensibilidade que vocês, Fórum Chaves e o restante dos fãs que foram nos assistir tiveram comigo e com o restante do elenco em aceitar a obra, em aceitar a nossa homenagem. A gente que agradece, André. É um prazer ver a obra de Chespirito ser valorizada a esse nível, ser respeitada a esse nível e homenageada a esse nível. A gente vê realmente que o trabalho de vocês foi uma coisa primorosa, assim, com bastante cuidado, essa palavra. Cuidado, que é uma coisa que a gente preza pelas obras há muito tempo, porque existem várias páginas da história de CH no Brasil onde não aconteceu cuidado com as séries. E ver uma empreitada brasileira com as séries, uma coisa tão especial quanto o musical, e ser feito de uma forma tão especial assim, com certeza aquece o coração de todos os fãs. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo isso. Obrigado a você, ouvinte, que ficou aqui com a gente durante todo esse tempo, para saber um pouco mais, ou muito mais, da história do Seu Madruga. A gente destrinchou esse personagem aqui. E com certeza teremos mais no futuro. Um grande abraço para você que está aqui até agora. Um grande abraço para toda a bancada. Inscreva-se no canal do Fórum Chaves Plus, que é o novo canal do Fórum. Se cadastre no Fórum. Siga também as redes sociais, que em breve teremos mais. Um grande abraço, até a próxima.